Muito bem. Ok. Bom, acho que a gente está gravando também, então, galera, boa noite, né? Boa noite a todos aí. Agradeço aí ao Max, o Petri aí, que na verdade também estão corroborando aí com esse momento aí, ao liberar as turmas, né? Para vocês terem esse momento que eu acho absolutamente ímpar, né? Em especial, obviamente, agradecer o Fábio aí, que na verdade eu mandei um WhatsApp para ele hoje, tipo às 3 da tarde, né? Fazendo convite para ele, e ele perguntou, pai, quando é que vai ser? Eu falei, vai ser hoje à noite. Aquele tipo de convite para velório, para enterro, né, velho? Um amigo faz pelo outro, né? Assim, convidar para em cima da hora. Não, isso é coisa, isso não se faz, na verdade. Mas é óbvio que trata-se de um momento especial, né? Quer dizer, a gente não tinha como programar esse tipo de coisa. Eu faz algum tempo que eu queria trazer o Fábio de novo aqui para o UNC. Faz alguns anos que você veio, né, Fábio? Sim, faz muito tempo. Passa rápido. Por exemplo, nenhum dos nossos alunos aqui estão com... Alô? Nenhum dos alunos que estão aqui estavam na oportunidade que você esteve aqui, né? Sim. Então, meio que pensando nisso também, né? Bom, galera, para quem não conhece, rapidamente, não vou ficar apresentando o Fábio, porque ele mesmo fará, tá? Mas agradecer de novo, mais uma vez, Fábio, estão retomando. Obrigado mesmo pela tua prestatividade aí, cara, nesse convite aos 48 do segundo tempo, né? O Fábio é um dos profissionais mais competentes que eu conheço, e não estou falando isso só na frente dele, não é uma rasgação de seda, é honesto, ele sabe disso. E além disso, é um ser humano espetacular, um cara extremamente humilde, e é um dos profissionais, como disse, mais competentes do ponto de vista holístico na tecnologia, né? Lidera um time internacional, com hard skills e soft skills fantásticos, numa multinacional há quase 15 anos, né, Fábio? Enfim, sim. É um cara fantástico, né, nesse sentido, e por isso que eu fiz questão de trazer ele para minha aula de segurança hoje. Tá pesando um pouco aqui já, pode parar já com... Não, mas é honesto, sabe disso. E, bom, Fábio, sem mais delongas e rasgação de seda, gostaria que tu mesmo se apresentasse, né, e obrigado de novo. E a ideia, galera, assim, ó, por favor, deixem os microfones desativados, o Fábio vai fazer um bate-papo bem informal, tá? A ideia é essa, não é uma apresentação, nada disso, até porque eu convidei ele há pouco, né, há poucas horas de agora, né? E no final, daí, a gente vai abrir para perguntas, que eu imagino que tenhamos algumas. Podem fazer por chat, ou então depois a gente libera os microfones. Fábio, por favor. Beleza, então tá. Então a minha vez agora de agradecer eu fico muito feliz pelo convite, né? Tudo bem que foi aos 45 do segundo tempo, como o Jackson disse, mas é um prazer conversar. Na verdade, eu estou muito quieto faz tempo, assim, estou muito parado, não converso com ninguém, não faço nada, né? Então é legal para mim também, né? Assim, poder ver gente diferente, poder falar assuntos diferentes e tudo mais. Então eu fico feliz com o convite, né? Eu espero que gostem, né? Como o Jackson disse, a gente não preparou, assim, não tem slides nem nada. Tem uma listinha de tópicos aqui no cantinho da tela que eu gostaria de cobrir e tudo mais, né? Mas, enfim, é um prazer estar junto aí e no que eu puder ajudar, né? Sempre vou ajudar as universidades aqui da região, né? E, enfim, como o Jackson disse, eu trabalho na Red Hat, né? Vocês devem ter visto o chapeuzinho vermelho, está aqui pendurado. Um chapeuzinho, né, vermelho, todo mundo ganha quando começa a trabalhar, né, na empresa, né, vai fazer 14 anos agora já, né, e desde o primeiro dia foi remoto, né, então meu primeiro dia de trabalho, né, basicamente eu peguei um avião e fui para os Estados Unidos, na segunda-feira, né, no dia que eu comecei a trabalhar, para fazer a orientação inicial lá, daí peguei meu laptop de trabalho, que já faz, tudo bem, vai fazer 14 anos, então já não é o mesmo, mas enfim, né, peguei o laptop, voltei para casa e digo, bom, agora, né, te vira aí em casa, faz o trabalho e tudo mais, vai fazendo. Então já são aí quase 14 anos de aprendizado, digamos, né, com as mais diferentes situações, assim, de casa, de filhos, de família, de tudo, né, então é bem interessante, né, eu acho que deu para
aprender algumas coisas, né, do que eu possa transmitir, né, conversar com vocês a respeito. A minha formação é na área da ciência da computação, né, eu tenho bacharelado e mestrado em ciência da computação, que eu terminei lá no ano de 2000, né, o bacharelado em 97, se não me engano, e o mestrado quase perdi a data, porque eu comecei a trabalhar e tudo mais, aí esqueci da dissertação, como todo mundo, né, e aí defendi a dissertação nos 45 do segundo tempo também, então no ano de 2000 eu, né, consegui o título aí de mestre e tudo mais, né. E o principal diferencial da minha carreira sempre foi a questão de trabalhar com software livre, assim, desde que eu estava na faculdade, em 94, 95, acabei arredondando para 95, né, e aí eu percebi que faz 25 anos já isso, né, em 1995 eu comecei a fuçar em Linux, né, e entender o que era, principalmente porque eu fiquei, na época, apaixonado pelo AIX, pelo Unix da IBM, né, e aí surgiu um professor lá com uma pilha de disquete, falou assim, ó, tem um sisteminha aqui que parece Unix, dê uma olhada e tal. Né, e aí isso virou a minha carreira, assim, né, virou, durante a faculdade eu só usava Linux, trabalhava, fuçava, né, desesperado, querendo aprender, conhecer, entender, né, e acabou que também no mestrado eu acabei implementando coisas em cima de Linux também e tudo mais, e aí já o meu primeiro trabalho, logo depois do mestrado, já foi também trabalhar na Conectiva daí, a saudosa Conectiva, digamos, lá em Curitiba, né, exatamente com Linux, desenvolvimento de Linux, software livre e tudo mais, né, então isso... Fora um breve hiato, assim, que eu trabalhei para a HP em Porto Alegre com um software proprietário, né, o resto foi uns 3 anos e meio, logo antes de eu trabalhar na Red Hat, né, eu basicamente trabalhei a minha vida inteira com software livre, com Linux e tudo mais, né. Eu originalmente era da área de redes, né, assim, curtia mais a questão de redes, de software de baixo nível, assim, sistemas operacionais, né, protocolos de comunicação e tudo mais. Né, então, quando eu comecei a trabalhar na Red Hat, eu comecei a trabalhar como engenheiro de suporte, assim, basicamente investigando e resolvendo bugs de rede, né, e aí, aos poucos, né, a gente foi contratando mais gente aqui no Brasil, algumas pessoas na Argentina e tudo mais, né, e ao longo dos anos, eu fui me tornando meio que não só um fuçador de software livre, engenheiro de suporte e tudo mais, mas me tornando também meio que o líder do time, assim, como eu fui o primeiro a entrar, digamos, aqui no Brasil, né, nessa área de suporte da Red Hat, na área de engenharia de suporte da Red Hat, né, eu fui meio que me tornando o líder do time, digamos assim, né, então todo mundo reportava para um gerente fora daqui, né, até que a gente já tinha 11 pessoas entre Brasil e Argentina, né, todo mundo reportando para um gerente nos Estados Unidos ou na Europa, né, e aí lá pelas tantas, e fica, claro, sempre fica uma questão de barreira de comunicação, uma barreira cultural, uma questão de legislação, tipo, eu vou ter que explicar agora, eu recentemente mudei de gerente, a gente contratou um diretor novo e reorganizou um pouco o time na área de segurança da Red Hat, então agora eu tenho um novo gerente e eu tenho que pedir férias, e eu tenho que explicar para ele como é que funciona férias no Brasil, porque é completamente diferente dos Estados Unidos, né? Então, essa questão, assim, às vezes de compreender melhor as coisas, né, o pessoal perguntou assim, Fábio, tá todo mundo... faz uma reunião com o gerente e depois faz contigo, né? Faz com o gerente, faz contigo. Diz, meu gerente me disse isso, o que eu faço? O gerente falou aquilo, o que eu faço? E eu, não, calma, ele quer dizer tal. Não. Então, eu sempre fazia esse papel de meio de campo, assim, né? Entre as pessoas e os seus gerentes, digamos, até que lá pelas tantas eles me convidaram e falaram, olha, quem sabe tu te torna o gerente aí do time de engenharia de suporte aí no Brasil e na Argentina e tudo mais. E eu pensei assim, vamos ver. Eu fiquei pensando bastante a respeito, porque é uma mudança assim muito grande, né? Eu basicamente abandonei, né, uns 20 anos aí de fuçação, de escovação de bit, de programação em Python, desde o Python até o Assembly, né? E claro que fica de lado, né? Tem muito mais documento no Google, eu tenho muito mais documento no Google Docs hoje em dia, muito mais reunião agendada do que programa feito. Né? Então, para quem tem essa formação técnica, né, se tornar um gerente, às vezes dói um pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, vai abordar um pouco essa questão, mas, assim, eu pensando bem, né, na época, eu achei que era o melhor para o time, né, já que eu já estava meio que informalmente fazendo a função de gerente, assim, ou de líder, pelo menos, né, então, eu acho que foi uma opção interessante, foi uma opção acertada, né, acabei me dando bem, porque eu gosto de lidar com pessoas, gosto de ajudar pessoas a se desenvolverem, a crescerem e tudo mais. E eu tento até hoje estava comentando com o Jackson que hoje eu ainda até meti um pouquinho a mão na massa e fiz um programinha em Python que distribui tickets de notificação de segurança para todo mundo. Quando eles não querem pegar da fila lá, eu digo, não quer pegar? Então toma. Aí já faz um round robin lá, manda para todo mundo. Né, um para cada um. Aí toma, pronto. Né, acabou com o negócio de ninguém querer pegar ticket novo.
Então, assim, às vezes ainda tem essa chance, mas, assim, acaba que são outras, quando a gente começa a gerenciar pessoas, são outras competências que se desenvolvem completamente diferentes, né? E aí, eu já tinha uns 8 anos, mais ou menos, de trabalho, 8 anos e meio, por aí quase 9 anos de trabalho na área de engenharia de suporte, como engenheiro e como gerente, né, e eu estava já meio cansado, né, digo, não, aquela pauleira todo dia, né, de resolver casos de cliente, e como a Red Hat é uma empresa multinacional, tem muito cliente grande, né, acho que o meu caso mais famoso na época, assim, quando eu participava mais do ESC Livre e outras coisas, tinha Linux e tudo mais, é que eu tive que ir uma vez, em 2008, eu tive que ir a Nova York resolver um problema de comunicação da Bolsa de Valores, do sistema de trading automatizado da Bolsa de Valores de Nova York, completamente apavorado, né, assim, me cagando nas calças, basicamente, desculpa a gravação, mas a sensação era essa, tipo, o que eu vou fazer? Né, e no fim deu tudo certo, né, foi porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com uma equipe sempre muito boa por trás, né, e enfim, me perdi um pouco para onde que eu estava indo, né, mas eu estava meio cansado já daquela questão, assim, sempre resolver problema de suporte, encrenca, dificuldade, eu falei com o meu gerente, né, porque eu falei, olha, eu quero, de repente, mudar para alguma outra área, né, ir para algum outro time ou algo assim, né, não precisa ser uma mudança radical, mas alguma outra área que eu possa, de repente, fazer coisas diferentes, alguma coisa mais calma, né, pensando assim, alguma coisa mais calma, né, e aí surgiu uma vaga no time de segurança de produtos da Red Hat, né, e eu digo assim, pá, que legal, essa vaga deve ser assim, super tranquilo, o cara vai lá, investiga, fica lá investigando uma falha, uma coisa, um bug, né, e achei que ia ser mais calmo, imagina, né, que isso, pô, burrice minha. Né, aí me candidatei, né, entrevistei bem, fui, né, aí gerenciar um dos times que eu gerencio hoje em dia, então faz 5 anos já, o time de triagem, de notificação de segurança, só que não é segurança da infraestrutura da Red Hat, é segurança relacionada aos produtos da Red Hat. Então, quando a pessoa usa o Red Hat Enterprise Linux, ou CentOS, ou alguma coisa assim, por exemplo, né, o meu time basicamente monitora tudo que está acontecendo no mundo aí, a respeito de segurança, bugs que foram encontrados em pacotes. Como vocês sabem, a Red Hat, todos os produtos são baseados em software livre, né, em open source. Então, a gente monitora todos os projetos, aí, o que está acontecendo, o que estão arrumando de bug, né, para que a gente possa trazer isso, ver o que impacta nossos produtos e trazer essas correções, trazer essas melhorias para os nossos produtos também, né, e manter o nosso processo de resposta a incidentes de segurança de produto, né, não de infraestrutura, né. Então, a gente existe um outro time chamado InfoSec, e a gente chama o nosso de ProdSec, que é Product Security, né, segurança de produtos. Vulnerabilidade em código, basicamente. E aí, claro, nem parece que faz 5 anos já, porque é uma correria desesperada o dia inteiro, todos os dias, né, tem muita coisa para fazer sempre, assim, mas é muito legal, é muito, muito divertido. E eu achando que ia para um lugar mais fácil, mais tranquilo que suporte, né, pulei da frigideira para o fogo, direto. Né, mas enfim, tem sido muito interessante, né, muito interessante. Como o Jackson falou, é um time também é um time global, assim, então já na área de suporte, embora eu estivesse aqui no Brasil e liderasse o time do Brasil e da Argentina e tudo mais, a gente nunca esteve limitado aos clientes do Brasil, a gente sempre atendeu chamados de segurança de qualquer lugar do mundo, né, da Europa, dos Estados Unidos, na América do Norte, ou na América do Sul, em outros países, né, bastante coisa aqui no Brasil também, bastante cliente grande aqui no Brasil, bancos, hospitais, né, sei lá, até a Globo.com, enfim, na época foi um dos primeiros casos grandes que eu peguei foi quando a Globo.com começou a comprar, começando a montar o portal Globo.com e compraram um monte de máquinas Itanium. Não sei se vocês vão algum dia ouvir falar nessa arquitetura diferente de computadores, IA64, né, que era na época uma grande aposta de computadores de 64 bits e tudo mais, e o troço não era, não existe mais essa arquitetura hoje em dia, provavelmente vocês nem ouviram falar, né, o que já é uma boa explicação sobre o que aconteceu, né, com essa arquitetura. Né, enfim, a gente sempre esteve trabalhando, né, em clientes e problemas os mais variados ao redor do mundo aí, né. E agora, na área de segurança também, né, o nosso trabalho a gente trabalha para a Red Hat no mundo inteiro, assim, não tem. Então, a gente tem o time de segurança completo. O meu time está em 3 países atualmente, então eu tenho 2 engenheiros na Índia, tenho engenheiros na República Tcheca e tenho engenheiros aqui no Brasil, que são remotos, que nem eu, então tenho o Pedro lá em Salvador, tenho o Guilherme ali em Curitiba e eu aqui em Chapecó, né. Lá na Índia, o pessoal fica numa cidade chamada Pune, e na República Tcheca, na cidade chamada Brno,
que é bem legal, bem bonito lá o negócio. Né? E fora o meu time, tem outros times também, né? Tem os times de análise, times de program management, tudo mais, assim, que cuidam mais da questão de gerenciar o ciclo de vida dos produtos, com, né, dar a ênfase de segurança para gerenciar o ciclo de vida dos produtos e tudo mais. Né? E, enfim, a gente está esparramado em 11, 12 países diferentes, né? Acho que metade do time é remoto, que nem eu. Né? O pessoal da Índia vai para o escritório frequentemente, o pessoal da República Tcheca vai no escritório frequentemente. Aqui no Brasil, nós somos remotos todos, né? Nos Estados Unidos, metade é remoto, metade vai para o escritório. Enfim, é bem esparramado, tem todos os tipos de gente. Então, a gente trabalha assim, com todo tipo de ambiente, né? Assim, todo tipo de situações e tal. Né? Enfim, eu não sei mais se eu estou falando de mim ou se eu estou falando dos assuntos que eu queria falar. A minha ideia não é falar sobre eu. Né? Não, mas a ideia é essa mesmo, Fábio. A ideia é que você dê um pouquinho do score teu, no sentido de como tu chegaste até aqui, né? E isso eu acho super importante para a galera também perceber que a questão geográfica na nossa área, desde o advento da web em si, né? Sim, lá do Tim Berners-Lee, né? De lá para cá teve cada vez menos importância, mas agora tem importância alguma, né? Quer dizer, você tá exato. E o fato da gente estar no interior, por exemplo, no interior, entre aspas, não quer dizer nada também hoje em dia. Então, assim, eu nasci em Porto Alegre, mas me criei em Pelotas, quer dizer, mais para o sul ainda. Se vocês verem lá no mapa do Rio Grande do Sul, Pelotas é lá para o sul, lá para baixo, né, perto do Uruguai. E, assim, é bem isolada de tudo, né? A gente não... É bem isolada das cidades maiores, assim, tipo, Porto Alegre é quase 3 horas e meia de viagem para Porto Alegre, né, de carro, de ônibus, algo assim, né? E então, sim, eu fiz a minha formação toda lá em Pelotas, tudo mais, mas enfim, 94, 95, né, eu acho até que eu tive um pouco de sorte, assim, porque quando eu entrei na faculdade em 94, a universidade lá estava começando a ter o primeiro link de internet instalado, que era 2.400 bits por segundo, né, 2.400, então 2K, né, não é nem 2 mega, era 2K, para a universidade inteira, assim, para todo mundo usar e-mails e outras coisas do tipo. Né, e eu tive uma baita sorte, eu acho, na verdade, de estar lá naquele momento, né, então, assim, teve um pouco de me preparar bem, porque eu sempre gostei de estudar, assim, a fundamentação das coisas, a arquitetura de computadores, protocolos de rede e tudo mais, e acabou que, né, juntou a fome com a vontade de comer, assim, eu estava no lugar certo, na hora certa, porque eu estava estudando essas coisas justamente na hora que a universidade tinha a chance de começar a fuçar e instalar e entender esse mundo da internet e tudo mais, né? E, inclusive, assim, o meu primeiro trabalho, né, logo depois, claro, terminei a faculdade, fui fazer mestrado, estava dando algumas aulas, alguma coisa assim, mas eu era meio, né, tapa-buraco, assim, não era a minha profissão, né, ser professor e tudo mais. Então, o meu primeiro trabalho mesmo, né, na Conectiva, no ano 2000, ele veio porque eles me chamaram para fazer uma entrevista lá, porque eu já estava participando há anos, assim, de listas de e-mail, de grupos de discussão e tudo mais relacionados a Linux, né, relacionados a tecnologias e tudo mais, né? Então, assim, na verdade, eu acho que as duas grandes coisas, assim, que propiciaram a minha carreira, né, que marcaram, assim, começaram a minha carreira, foi, né, ter me interessado por software livre, Linux e tudo mais desde cedo, desde o início. E segundo, ter conectividade com a internet, assim, porque eu desde cedo vi que, nossa, dá para falar com gente do mundo inteiro, né, dá para ajudar as pessoas, né, dá para aprender com as pessoas, né, e então, assim, eu sempre gostei muito de ajudar os outros a tentar resolver seus problemas, porque eu aprendia, né, ajudando o outro, eu aprendo a resolver o problema que ele tem e eu às vezes não tenho, né, porque, claro, todo gurizão aí, né, menina e menino fuçador, assim, é claro que meus computadores estavam bem configurados, estava tudo bem arrumadinho, tudo direitinho, então, assim, eu não tinha mais problema para resolver, né, então, só se eu começasse a dar pedrada no computador para tentar descobrir o que deu de errado e resolver alguma coisa, então eu gostava assim, eu quero ajudar outras pessoas, porque daí eu aprendo com o problema das pessoas, né, então eu usava isso para mim ir aprendendo mais e isso acabou sendo percebido, né? Depois eu me dei por conta que até uma coisa que às vezes na época das palestras do Tia Linux e tudo mais eu falava isso, né? Que a gente participando assim de maneira séria, de maneira dedicada em fóruns, em grupos de Google Groups ou com grupos de e-mail, listas de e-mail, coisa assim,
ou sites, seja lá o que for, a gente, de certa forma, faz um currículo público, assim, a gente procura o nome da pessoa no Google e aparece um monte de coisas interessantes e úteis que a pessoa fez. Né? E eu, de repente, me dei por conta que, caramba, todos esses e-mails, todas essas ajudas, essas coisas que eu tenho feito, na verdade, depõem em meu favor, né? Assim, são coisas que eu fiz de bom para os outros, ajudei, então eu demonstrei que eu tinha conhecimento técnico, eu demonstrei que eu tinha boa vontade de ajudar, quer dizer, acabava demonstrando publicamente, sem perceber, depois é que me caiu a ficha disso, né, que eu estava demonstrando ser um bom profissional, publicamente, né, nesses grupos e tudo mais. E aí, então, né, na época que a Conectiva, que para quem não conhece é a primeira empresa de Linux do Brasil, assim que começou a tentar criar um produto, né, o Conectiva Linux, durante anos, na verdade, a gente vendeu muito Conectiva Linux e tudo mais, depois foi comprada pela Mandrake, e virou Mandriva e tudo mais, e aí depois, acho que hoje em dia já nem, não sei se existe ainda, né. E, enfim, acabou que eles perceberam, eles estavam crescendo e querendo contratar gente, e eles foram procurar pela internet, assim, quem é que estava fuçando com Linux no Brasil na época, né? E aí encontraram um monte de gente, inclusive eu, e mandaram um e-mail para falar, ó, Fábio, não quer vir fazer uma entrevista com a gente está, né, com a empresa aqui, tem os produtos, isso aqui e tal, tem tecnologia, né? Eu digo, opa, vamos, né? E isso, de certa forma, abriu muitas portas, né? Então, assim, ver como é importante a questão de tu participar, assim, de fóruns da tua área que tu te interessa, participar legal, assim, participar bem, tipo, né, não que tu não, participar, como é que eu vou dizer assim, sério, né, não sendo, não avacalhando, não xingando, participar como uma coisa, tipo, vamos pegar junto aqui, vamos fazer um negócio direitinho, né. Então, acabou que foi aí que entrou, né, assim, comecei realmente a trabalhar na área de tecnologia, né, mas já com esse negócio, assim, já demonstrando essas habilidades e tal. Né, e, assim, o que eu tenho percebido, né, nos últimos 14 anos aí quase trabalhando, foi em agosto de 2006 que eu entrei, quer dizer, 2020 agora em agosto, daqui a alguns meses eu vou fazer 14 anos daí. É engraçado que a gente ganha, a cada 5 anos a gente ganha uma coisinha de acrílico, assim, então tem duas ali em cima, não sei se dá pra ver, vamos ver aqui. Tem duas aqui em cima, né? Os troféuzinhos ali, digamos assim, né, de 5 e 10 anos. Daqui a pouco eu ganho um de 15, vamos ver. Né? E, enfim, uma coisa que eu percebi, né, principalmente assim, vendo, né, lidando com profissionais, entrevistando muita gente, porque faz anos que eu sou gerente e tenho que estar entrevistando pessoas, né, para contratar mais e substituir pessoas que saíram, enfim, que foram adiante nessas carreiras. E eu percebo, assim, que a gente fica às vezes pensando, nossa, eu tô aqui no Brasil, né, tô aqui, sei lá, em Santa Catarina, ou tô no Oeste aqui e tal, né, e que chance que eu vou ter, né? E uma coisa que eu noto, assim, ó, é que, tudo bem, a nossa pessoa média, aquele cara que vai na faculdade, assim, só vai para as aulas e só estuda para passar na prova, que realmente faz só a média, digamos assim, aquele profissional mediano no Brasil, ele realmente tem uma desvantagem com relação a um profissional mediano dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, ou algo assim, né? Agora, aquelas pessoas que querem fazer um pouco mais, que gostam, que escolhem uma área e se dedicam realmente, que leem os livros, que testam as coisas, botam a mão na massa e procuram fazer a sua experiência ser uma experiência prática, uma experiência não só teórica, realmente eu li que isso funciona assim, não, eu sei que isso funciona assim porque eu fiz o programa lá, eu testei, eu mandei o pacote, eu aceitei conexão, eu fiz isso, fiz aquilo, né, enfim, ter esse conhecimento sólido, assim, a certeza das coisas que se sabe, né, esse tipo de profissional, né, que se propõe a ser melhor, realmente fazer mais do que a média, ele compete igualmente com aqueles que pretendem ser mais do que a média nos outros países também, né? Então, a gente tem chance, se a gente tiver afim e quer ser muito especialista numa área, quer entender muito bem de uma certa área ou algo assim, a gente tem muita chance de trabalhar, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, né? Porque, perdão, para quem está numa como é que eu vou dizer, numa faixa de trabalho, numa área de trabalho, assim, de profissionais de alto desempenho, né, todo mundo no mundo inteiro é mais ou menos igual, assim, sabe? Tem algumas diferenças, algumas experiências a mais ou a menos, né, então, assim, procurem ser fora da curva em alguma coisa, procurem encontrar alguma coisa que vocês curtam muito mesmo, né, para ser, deixa eu só ver se não é o Jackson me xingando aqui, mas não, é a família mandando mensagem.
enfim, procurem ser muito bons, realmente, em nível global, em alguma coisa, né? Com relação a falar inglês, todo mundo fala, ai meu Deus, aí eu vou ter que falar inglês, né? Assim, não precisa, a gente fala inglês ruim, tá? Falar inglês perfeito, a gente vai falar com quem? Com a rainha da Inglaterra, talvez. Né? Mas a gente provavelmente não vai lá bater um papo com a dona rainha lá. Né? Então, assim, ó, conversando com pessoas da Índia, pessoas da República Tcheca mesmo, pessoas da Alemanha, né, pessoas da França, da Itália, que a gente tem contato, todo mundo tem um sotaque meio arrastado no inglês, todo mundo erra uma palavra de vez em quando, sabe? Então, todo mundo tem as suas deficiências no inglês, mas dá certo, porque o inglês, casualmente, é uma língua bem dinâmica, uma língua bem tolerante a falhas, digamos assim, né? Então, um nível razoável de inglês já dá para ir bem longe, dá para fazer bastante coisa já, né? Então, não se preocupem em falar inglês perfeito, né? E não é nenhuma necessidade. Claro que com a prática vai, né? Eu estudei muitos e muitos anos inglês e na hora que eu comecei a trabalhar eu pensei, nossa senhora, tudo que eu estudei não adiantou em nada, porque eu vou falar com alguém, eu tranco, eu não sei as palavras. Por quê? Porque tu estudar inglês e usar o inglês lá na aula, e usar inglês lá no curso ou algo assim é uma coisa, ou ler um livro, um artigo de vez em quando é uma coisa, na hora que tu vai falar é outra, né? Sei lá, num curso de inglês tu não vai, né? Tu não vai estudar o que é isso aqui, por exemplo, esse negócio que a gente usa para apontar no quadro lá, velho pra caramba, né? Essa coisinha assim que, né? Sei lá como é que se chama isso aqui em inglês, mas faz diferença? Não, talvez seja pointer, a gente usa laser pointer, né? Então talvez isso aqui seja um pointer, tá bem? Mas não sei. Mas não interessa, porque a gente não precisa ter inglês perfeito para conseguir, né, interagir, trabalhar, né, com pessoas de outros lados do mundo aí. Né? Um inglês razoável já dá para ir bem longe. Né? Só, então, assim, o que eu diria é isso, assim, a formação técnica, né, para a gente trabalhar numa empresa multinacional, como eu falei, o nível de cobrança vai ser um nível de cobrança elevado, né, mas é muito mais com relação ao profissionalismo, né, e muito mais com relação das soft skills, digamos assim, do que hard skills. Até porque hard skills, na verdade, assim, o nosso próprio processo de entrevista na Red Hat, por exemplo, a gente fica muito mais ligado no como que a pessoa fez as coisas nas suas experiências de trabalho do que o que ela fez. Né? O cara, de repente, criou uma mega solução lá, o cara na empresa está entrevistando com a gente, e numa empresa anterior ele fez um super mega projeto maravilhoso, vendeu milhões, que massa e tal, mas a gente não quer saber só daquele projeto maravilhoso, a gente quer saber como que ele foi. Ele trabalhou sozinho ou trabalhou com as outras pessoas? Assim, qual foi o papel dele nesse projeto? Ele trabalhou com... Qual é o trabalho dele dentro de uma equipe? Né? Saber se ele sabe trabalhar em equipe, se ele sabe se comprometer e entregar ou renegociar. Né? E muito mais a questão assim, de tu pegar pessoas com caráter bom, né, do que a questão técnica. A questão técnica, depois que tu tem uma certa base de conhecimentos, né, se aquilo for realmente sólido, tu tiver certeza daquilo que tu sabe, né, tu aprende qualquer outra coisa, né, vai aprender 12 linguagens de programação diferentes ao longo da tua carreira, tanto faz, beleza, hoje em dia você lê qual que se usa. Né, eu parei no Python 3, que eu acho uma linguagem linda, né, e para mim tá bom, eu não vou estudar JavaScript ou, sei lá, qualquer outra coisa que se usa hoje em dia, C Sharp, na verdade eu programei um pouco em C Sharp na HP, não era uma maravilha, mas tudo bem, legal, né, enfim, mas... a gente acaba, né, depois de um certo nível de competência técnica, assim, já não faz tanta diferença, né, já não faz, a diferença é muito mais na questão do caráter, do teu comprometimento, do teu comportamento, de como que tu trabalha com as outras pessoas, né, como que tu vai conseguir, principalmente para mim que sou gerente, como é que eu vou cobrar das pessoas, mas cobrar sendo compreensivo, mas também garantindo que as coisas aconteçam, né, tipo, tudo bem, eu te pedi para fazer uma tarefa e tu não fez no prazo que eu pedi. Então, o que deu de errado e qual é o próximo prazo que tu consegue me entregar isso, o que tu vai precisar, qual é o obstáculo, qual é o recurso mais que tu precisa, né, e ser a questão mais, assim, do profissionalismo, eu acho, assim, né, de tu se comunicar bem, né, de ser claro, né, se recebeu alguma coisa para fazer e não entendeu, pergunta, mesmo que tu tenha entendido, repete, né, fala assim, beleza, tu querendo me dizer que o requerimento lá, a função que eu tenho que implementar é assim, é isso que tu quer dizer, né? É isso que tu está dizendo? Então tá, então vou implementar isso aqui. Né? Enfim, ser bem claro na questão da comunicação, se expressar bem, né? Que é uma coisa que, na verdade, a gente cada vez lê menos, né? Isso é uma coisa difícil na geração aí dessa gurizada que está assistindo aí,
né? A gente lê muito pouco, escreve menos ainda, né? A gente escreve tudo ruim pra caramba, na verdade, parece que eu sou meu avô falando, mas enfim, né? A gente escreve cada vez pior, né? E na hora que tu vai, né, sei lá, fazer um relatório do que tu tem feito nas últimas semanas, na hora que tu vai descrever uma funcionalidade, na hora que tu vai relatar um problema ou algo assim, tu não vai usar a mesma linguagem que tu usa lá, batendo papo, né, com os colegas, com os amigos no WhatsApp, ou seja, onde for. Né? Então, assim, saber a questão estética até da comunicação, né? Fazer um e-mail bem direitinho, fazer uma coisa, né, uma coisa bem escrita, uma mensagem que seja, um bug report que seja, fazer uma coisa com início, meio e fim, usar frases com pontuação, com vírgula. Por incrível que pareça, né, tem algumas pessoas, a gente tem algumas pessoas na Austrália, né, que são fantásticos. Tem um cara lá, o Wade, é um cara fuçador de kernel e tudo mais. Casualmente ele teve, né, que trabalhou mais ou menos no mesmo time que eu ainda na área de suporte e também foi para a área de segurança, né, então já faz muitos anos que a gente se conhece e assim, o cara é fantástico, mas pegar um texto, ele é australiano, quer dizer, em teoria ele deveria saber, né, escrever em inglês bem, mas tu pega um texto que ele escreve, tu não pode mandar para um cliente imediatamente, não, tem que passar por alguém que revise, né, mexa em coisas às vezes básicas, tipo pontuação, concordância, sabe, assim, a questão de gramática, sabe, porque, sei lá, não é o negócio dele, né, e isso é um fator limitante no próprio crescimento dele. Eu sei que ele é um engenheiro sênior lá e tudo mais, mas é um fator limitante na própria carreira dele. Por quê? Porque ele não consegue se expressar bem. Ele escreve e sai torto, assim, a gente tem que corrigir as coisas que ele fala. Então, isso é uma coisa limitante, porque tu sabe que tu vai ter que ter sempre alguém, né, revisando o que ele escreve. Então, isso é uma coisa limitante, né, na carreira. Por exemplo, não se expressar bem. Quem é que vai para um curso de computação, né, para um curso de informática para aprender a escrever bem? Né, mas eu acho que a comunicação é uma das principais diferenciais, né, saber expressar bem. Na verdade, até eu acho assim, o Jackson, né, me encheu de elogios e adjetivos aí e tudo mais, e eu até, Jackson, eu acho assim, ó, que tudo bem, agora faz, né, uns 30 anos aí que eu me formei, então tudo bem, eu sei bastante coisa, beleza. Mas lá no início, pelo menos, eu não sabia tanta coisa assim, mas aquilo que eu sabia explicar bem, sabe? Eu sabia comunicar bem, eu conseguia aplicar aquilo. O pouquinho que eu sabia, tipo, eu sabia muito bem, então eu sabia explicar bem, sabia aplicar bem aquilo. E eu acho que esse talvez tenha sido também agora, de repente, olhando para trás assim, me parece ser um diferencial que eu tive lá na época, né, que é algo que eu busco nas pessoas que eu contrato hoje em dia também, né. Tu não precisa saber tudo, né, mas tu precisa saber o que tu sabe, né, e saber usar e aplicar e explicar, né, o que tu sabe, né. Outra coisa muito importante, né, nessa área de soft skills, assim, que a gente precisa aprender, acho até que no brasileiro precisa aprender muito isso, que é a questão do comprometimento com prazo, com aquilo que foi prometido, né, tipo, tu passa uma certa estimativa, tipo, ó, eu tenho tais projetos para fazer, esse projeto aqui vai demorar 2 semanas, esse vai demorar 3 semanas, então tal data isso, tal data aquilo, tudo mais, e aí a gente faz aquela estimativa, daí vai fazendo, daí às vezes o negócio atrasa, e a gente fala, não, tudo bem, eu vou terminar, não, mais 15 minutos, né, aquela história do mito dos 15 minutos, ou tipo, não, agora de noite eu resolvo, né, nunca é assim. Aquele commit em produção, né, na sexta-feira de noite, assim que tu quebra a tua aplicação, né, não tem rollback do banco, não tem backup, enfim, né, a questão assim do comprometimento, e não só, tudo bem, a gente às vezes estima um certo projeto e a estimativa está errada, ou as circunstâncias mudam, os requisitos mudam, algo assim, renegocia antes que o prazo estoure. É uma coisa assim que a gente, às vezes me parece que é uma questão de orgulho, né? E é uma coisa que eu ainda tenho que aprender, na verdade, assim, tem que internalizar mais isso, tipo, ó, eu prometi para essa sexta-feira, eu vou entregar nessa sexta-feira, né? E às vezes, assim, o cara está se matando e mesmo assim não consegue, né? E assim, ó, relaxa, renegocia, né? Antes de estourar o prazo, tu sempre pode renegociar o prazo. Então, né, e na verdade, eu acho que isso não é só no Brasil, estou dizendo nós brasileiros, mas enfim, eu vejo isso em outras pessoas de vários lugares do mundo também. Né, a impressão que eu tenho é que a gente tem medo de renegociar a data. Né, do tipo, ó, eu prometi para sexta-feira, meio-dia, mas não estava pronto, mas aí eu mandei um e-mail para o meu gerente e falei, tá quase, espera um pouquinho, tá quase. Né, não, para com isso de tá quase, fala assim, ó, eu não vou conseguir terminar, de preferência, se tu prometeu para sexta, na quinta-feira ou quarta-feira, tu avisa e fala, ó, eu não vou conseguir terminar, aconteceu isso, ou a minha estimativa estava errada,
porque assim, ó, isso de ser sincero, ser honesto, inclusive consigo mesmo, é um aprendizado e é algo valorizado. Tipo, olha, eu não consegui fazer porque eu achei que sabia tal tecnologia e, na verdade, eu tive que ir lá estudar um pouquinho de novo porque eu vi que não era bem assim. Então, em vez de demorar 5 dias para fazer, eu vou demorar 8. Né? Então, assim, quarta-feira da semana que vem vai estar pronto. E aí eu aviso isso ele antes. Por quê? Porque aí, ao renegociar cedo uma coisa que eu sei que vai dar errado, que não vou conseguir cumprir o prazo, eu renegocio o prazo bem antes dele acabar, eu dou a chance da pessoa renegociar os outros prazos, porque ninguém, hoje em dia, no mundo corporativo, está tudo interligado, ninguém perde um projeto para aquele projeto ficar sozinho. Não, aquele projeto vai estar conectado com outros projetos, com outros projetos, com outros projetos. E, enfim, aquela falha de colocar não cumprir um certo prazo, aquilo causa uma conversa desagradável em múltiplos níveis depois. Né? Então, se a gente já renegocia, a gente tem a responsabilidade de perceber, isso aqui não vai dar para fechar na sexta-feira, vamos renegociar, já vamos trazer todo mundo para a mesa, vamos conversar, se torna uma conversa muito mais tranquila, com todos os outros links depois, todos os outros passos da cadeia, digamos assim. Né? Então, eu acho que essa é a questão, é um soft skill bem interessante, né? Que em inglês a gente fala accountability. Sinceramente, eu nunca soube uma tradução bem correta para accountability, que não é a mesma coisa que responsabilidade, né, e também não é bem a mesma coisa que comprometimento ou algo assim, mas é mais ou menos isso, tu tá comprometido com a responsabilidade do tipo assim, ó, de mim não passa, né, ó, eu vou entregar esse negócio ou vou renegociar a data e vou me entregar na data que eu renegociar depois, né, e assumir assim, ó, não deu para fazer, profissionalmente, falar, ó, aconteceu isso, não deu, vamos tentar colocar uma nova data, respira fundo, conversa e as coisas se resolvem, bem melhor fazer isso antes do que em cima da hora ou depois do prazo, né. Outra coisa que é muito importante, ainda mais hoje em dia que a gente tem o tablet lá reclamando que eu tenho e-mail, eu tenho o telefone reclamando do WhatsApp, e eu estou conversando com vocês aqui, estou de olho no negócio de, sei lá, de alguma outra iconezinho piscando ali na tela, me enchendo o saco. A gente tem muita distração hoje em dia, a gente tem muita coisa todo mundo tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, tem muita conversa, tem muito grupo, tem muito tudo, né? E então a gente tem que aprender desde cedo e aplicar alguma metodologia de organização do tempo, de organização de tarefas e tudo mais, né? Existem milhões de formas de gerenciar tarefas, né? Gerenciar o teu tempo, estimar o que é importante, o que é urgente, que é bem diferente, aquilo que é urgente, aquilo que é importante para quem, qual é o impacto, né? Enfim, tentar organizar um pouco esse mundaréu de coisas que vem, né, no nosso dia a dia, né, para que tu consiga, né, tocar tudo com harmonia, assim, harmoniosamente. Né? Então, por exemplo, terça-feira eu falhei horrivelmente nisso, eu trabalhei das 5 da manhã até as 5 da tarde, 12 horas meio que direto, assim. Né? E foi por que eu fiz isso comigo mesmo? Por falha de planejamento. Né? Eu trabalhei 12 horas, fiquei moído depois. Né? A minha quarta-feira foi horrível, né? Porque a cabeça ainda estava meio ralada. Né? E assim, basicamente por falta de eu me planejar melhor, de organizar melhor, tipo, isso aqui eu vou fazer hoje, aquilo eu vou fazer amanhã, porque não vai ter tempo de fazer hoje, azar, eu vou fazer isso aqui, amanhã eu faço aquilo, né? Então, essa questão de tu ter o compromisso de fazer as coisas e renegociar com o dono da tarefa lá, não vou cumprir o prazo, a gente pode renegociar conosco mesmo também. Claro que a minha conta de luz lá eu não vou poder renegociar, ou vou pagar com juros, se eu renegociar essa data, né? Mas, enfim, tem outras coisas no meu dia a dia que eu posso renegociar. Então, tem um livro lá que eu quero ler, eu digo, bom, hoje não vai dar para ler um pouco, eu tô louco para ler aquele livro, quero ver mais um seriadinho lá no Netflix, né? Hoje eu queria ver aquele episódio lá e tal, né? Mas, putz, hoje não vai dar, mas amanhã eu vou reservar um tempinho, vou agendar e vou ver. Né? E beleza, relaxa, segue adiante. Né? Ter essa noção, assim, ó, do quanto de energia tu tem, não só quanto de tempo, todo mundo tem 24 horas todo dia, tem 1.440 minutos todo dia. Né? Então, só que a gente tem níveis de energia diferentes. Então, assim, ó, 8 horas da noite, 10 horas da noite eu estou aqui trabalhando, é claro que as minhas decisões não vão ser tão boas quanto as decisões que eu tomei às 8 da manhã, né, com o cafezinho novo, com a cabeça fresca, eu tinha recém tomado um banho e tal. Né? Então, assim, saber gerenciar a nossa energia ao longo do dia, né? No início do dia fazer aquilo que realmente é mais impactante, né? Aquilo que é mais, que precisa de mais energia, de mais queimar fosfato, digamos, pensar mais. Não é por final do dia deixa as coisas mais idiotas, tipo, tem um monte de e-mail para ler, tem uma maioria bobagem, mas eu tenho que ver se é bobagem ou não é.
né? Então deixa essas coisas mais para o fim do dia. Enfim, organizar mais as nossas tarefas, os nossos dias, as nossas coisas, para conseguir levar tudo bem. Aí chega às 6 horas da tarde e tu fala, beleza, eu trabalhei fiz um monte de coisa, agora eu vou ficar com a família. Ou vou jogar bola, ou vou ler um livro, né? Sei lá, qualquer coisa. Né? Então, saber organizar bem, né? Eu acho que isso, assim, hoje em dia é o que eu estava discutindo hoje, casualmente às 2 da tarde a gente teve uma reunião dos gerentes, né, da área de segurança, né? Eu gerencio um dos times, tem outros 10 gerentes, 11, não sei, 10, né? E a gente estava justamente conversando exatamente sobre isso. A gente tem um monte de coisas de trabalho que estão ficando atrasadas, que ninguém está pegando, né? E eu estava até comentando que eu fiz um programa em Python pro meu, que tem lá tem um sistema de notificações de segurança que não é tão importante, aí como não é tão importante, ninguém pega. Só que ele não é importante até que tu olhe e veja que é importante, né? Lá no meio da tem uma agulha no meio do palheiro, digamos assim. Eu falei, não querem pegar? Então tá, beleza. Fiz um programinha que esparrama para todo mundo, né? Cada um ganha 10. Cada dia, cada um ganha 10 daqueles até zerar a fila, né? E todo mundo tem esse tipo de coisa. Então tá todo mundo abarrotado de coisas, abarrotado de tarefas, de notificações, de e-mails e tudo mais, né? No mundo inteiro. Então, é interessante a gente ler sobre isso, ler sobre gerência do tempo, gerência de tarefas, e a gente aprender a tocar as nossas próprias tarefas como projetos, como, né, como tarefa, subtarefa, o que eu vou fazer, o que dá para fazer hoje, o que dá para fazer amanhã, escalonar mais as coisas, agendar mais as coisas, né? Trabalhando em casa agora, estamos com essa situação do coronavírus aí e tudo mais, né? Então tá todo mundo trabalhando em casa, inclusive as pessoas que não tinham muita experiência de trabalhar em casa, né? Então tudo bem, aqui eu tenho eu mexi um pouco a câmera, deu para ver que eu tenho um quarto legal aqui na casa, assim, que basicamente é o meu escritório, né? Tudo bem que meus filhos às vezes invadem para pegar alguma coisa, para pegar papel da impressora, sei lá, alguma coisa assim, né? Ou só para aparecer na reunião, né? Mas enfim, é importante tu ter um ambiente de trabalho, né? É importante que tu tenha um horário de trabalho, né? É importante tu saber gerenciar as demandas do dia a dia, né? E inclusive a família e tudo mais, né? Saber separar bem, né? Bem certinho as coisas e gerenciar o teu tempo para que tu possa também estar com a família, né? Então, eu agora estou aqui no trabalho, digamos assim, né? Conversando com vocês. Aí depois eu vou sair daqui, o gurizada vai estar ali em cima vendo um filme ou algo assim, eu vou lá ficar um pouco com eles e tal, né? Então, assim, saber separar bem as coisas. Eu não vou levar laptop quando eu for lá ficar com a família, não. Aqui é o trabalho, lá é a família. Então, eu estou aqui, estou trabalhando. Quando eu estou lá, eu não estou trabalhando. Tenta desligar e fazer outras coisas, né? Estar junto com a família, fazer os temas com os filhos, né? Essas coisas assim. Eu já nem sei mais aonde que a gente está nos tópicos aqui, Jackson, me salva. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Não, eu acho que é isso, né, Fábio? Você tem uma experiência larga nessa questão do home office, né? Que é uma coisa que a gente nunca ouviu falar tanto nos últimos 2 dias, né? Sim, é verdade. E até pela natureza do teu trabalho, né? Tu tens essa experiência, né? E que exige uma série de autocontroles, como tu tá colocando, né? Que não é para qualquer um, tá? Eu mesmo, particularmente, já tive que em algumas ocasiões da minha carreira fazer home office, e não é uma coisa que é para todo mundo e nem tão simples, tão nativa assim. É complicado, né? Você separar bem essa coisa, assim, do pessoal, profissional, uma coisa extremamente delicada, especialmente na nossa área, né? Onde você tem tantas distrações, como você mesmo disse, mas, por outro lado, também foi o que te manteve o que te fez fazer essa opção, porque foi uma opção tua vir para Chapecó. Exatamente, a gente estava lá em Pelotas, né? Você poderia ir. Quando a gente se conheceu, acho que você estava em Porto Alegre, isso faz bastante tempo. Exato, sim. A gente se conhece há muitos anos, né? Sim. E foi uma opção tua de vir para perto aqui da família da tua esposa, enfim. Mas poderia ter em qualquer lugar do mundo, como os teus colegas lá na Índia ou na Tchecoslováquia, sei lá, né? E muita gente aqui do Brasil, né, que era da Red Hat aqui no Brasil, né, nos últimos anos foram para outros países, assim, então tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Canadá, tem gente na Alemanha, tem gente que foi para a República Tcheca, né, deixa eu ver onde mais. O que eu me lembro de cabeça é isso, assim, esses países. Tem gente que foi daqui para o Reino Unido também. Tem um cara que trabalhava no meu time aqui, o figuraça lá, eu respeito muito ele, mas fiquei brabo com ele saiu, né? Mas enfim, o Gabriel Barbosa. Sim, conheço bem o Gabriel. Pedro
Pedro Barbosa, o Gabriel, estou confundindo já com outro. Mas ele era lá da Paraíba, um cara pancada, já muito bom, estava fazendo doutorado lá e tudo mais. E aí, ele da Paraíba, ele foi para Zurique, na Suíça, trabalhar no Google, na área de segurança. Para tu ver o nível do cara. Né? Enfim, tem brasileiro indo para todo canto do mundo. Né? Por quê? Porque a gente tem, assim, quem pelo menos tem vontade de correr atrás e se dedicar e tudo mais, a gente tem uma criatividade diferente, a gente tem uma abordagem diferente para as coisas, eu noto isso. A gente tem geralmente uma característica muito otimista, né? A nossa forma de se comunicar geralmente é uma comunicação para cima, é uma comunicação alegre, né? A maneira interessante de colocar as coisas, né? Então a gente assim meio que do próprio da cultura típica do brasileiro, digamos assim, a gente é gente boa, digamos assim, a gente geralmente vai se dar bem, a gente sorri, né? A gente tenta ser amigo das pessoas e tal, né? Isso é uma característica nossa no Brasil, né? Então a gente geralmente se dá muito bem, a gente se adapta muito bem a diferentes culturas, diferentes situações e tudo mais, né? Então vai gente pro mundo inteiro. Não. Né, Fábio, até nesse sentido, se tu puderes citar alguns dos clientes, daqueles que você possa abrir, obviamente, que são clientes da Red Hat. A gente tem muitos alunos aqui de marinheiros de primeira viagem, assim, digamos, que talvez só tenham ouvido falar da Red Hat, ou nem nisso, né, eventualmente, o pessoal de primeira fase e tudo mais. A questão dos clientes corporativos, clientes de governo, enfim, que vocês têm, para o pessoal entender o nível de movimento, né? A Red Hat, para começar, assim, a Red Hat faz software de infraestrutura, digamos assim, infraestrutura de data center, infraestrutura de TI, né? A gente não faz aplicações de usuário final, a gente faz a infraestrutura que está por baixo da aplicação de usuário final. Então, assim, tu usa lá uma computação em nuvem ou algo assim, certamente vai ter o Enterprise Linux lá por baixo gerenciando aquela nuvem, ou vai ter OpenStack, ou vai ter OpenShift, né? Então, são tecnologias que a Red Hat trabalha, né, para criar essa infraestrutura de data center e tudo mais, né, com um modelo de desenvolvimento aberto, né, que usa, então, essa tecnologia toda de software livre, open source, que todo mundo pode participar. É uma coisa fantástica, né. E, falando de clientes, cara, sei lá, assim, eu já trabalhei, assim, com todos os bancos do Brasil, aqui, falando em clientes aqui no Brasil, digamos, eu já trabalhei com todos os bancos do Brasil, já trabalhei com várias empresas de comunicação, então Globo, Record, sei lá, outras coisas, outras empresas, hospitais, universidades, né? É difícil, assim, por exemplo, o software, a infraestrutura do software que faz a totalização das urnas eletrônicas da votação, cada vez que a gente vai lá votar errado, né? A gente sempre vota, cada um que a gente escolhe dá errado. Mas, enfim, né, a totalização das urnas, por exemplo, quando a gente faz votação, né, a infraestrutura toda lá é baseada em Enterprise Linux, em middleware Java da Red Hat e tudo mais, né, sei lá, algo que o pessoal fez há pouco aí, a prova do Enem ou algo assim, por exemplo, que talvez tenha feito há pouco, não sei, né, de novo, o sistema todo lá que recebe as notas, que publica e tudo mais, faz as inscrições, tudo é baseado em Enterprise Linux e a nossa infraestrutura de nuvem e tudo mais também, né? Fora do Brasil, nossa, nós, acho que das 500 maiores empresas do mundo, tem aquela lista lá daquela empresa americana chamada Fortune 500, né? As 500 empresas maiores do mundo, digamos assim, 450 são clientes da Red Hat. Então, acho que isso já... Então, todos os laboratórios, por exemplo, que estão agora fazendo vacina aí para o coronavírus, a maioria deles usa Enterprise Linux, usa nossos sistemas de... Puxa, eu na área de suporte, eu atendi muito cliente, assim, na área de bioquímica, assim, de indústria farmacêutica e tudo mais. Inclusive, na época, eles compravam, não vou falar o nome do fabricante, mas eles compravam muito hardware de uma empresa né, que faz Blade Server, assim, faz, né, aqueles servidorzinhos de hack lá e tudo mais, né, que lançou na época, isso em 2009, 2010 deve ter sido, né, eles lançaram uma linha inteira nova de servidores, assim, para colocar em hack, aquelas lâminas para colocar em hack, assim, né, que aquelas porcarias não conseguiam manter o clock, assim, o horário, a hora do sistema variava, assim, então tu botava sistema de correção com NTP e tudo mais, e mesmo assim o negócio não conseguia manter o horário do sistema com a precisão de
milissegundo lá que eles precisavam para os sistemas do laboratório farmacêutico lá e tudo mais, né? Então a gente passou anos assim, né, tentando, vendo com o próprio fabricante, assim, mudando o firmware da placa de rede, mudando o firmware do sistema, da placa-mãe, mudando características do kernel, do Linux e tudo mais, para tentar entender como é que a gente vai fazer essa máquina contar o tempo, certo? É uma coisa que não dá pra, é meio estranho até de falar, né? É o tipo da coisa que a gente tem que às vezes resolver, né? Porque, enfim, né, eram laboratórios farmacêuticos e todos eles devem ter, né, ganho alguma boa promoção aí dessa empresa fabricante de hardware na época, né? E os computadores eram muito ruins, cara. A gente tinha muito cliente naquela época, justamente, né? Eu nunca estudei tanto NTP e tanto protocolo de rede na minha vida, eu acho, como naquela época lá. Então, laboratórios, inclusive assim, nunca fez tanta conexão UDP 123, né? Exato, era muito complicado, era sinistro o negócio, assim, sabe? Tinha problemas em todos os níveis daqueles computadores lá, naqueles servidores tinham problema, assim, era problema na placa de rede que atrasava, tinha problema na sincronização, tinha problema no firmware, que às vezes o processador dava uns piti lá, dava uns blackout, assim, e sumia o processador por alguns milissegundos, né? Um troço muito estranho, eu não sei o que eles tentaram fazer lá. Né? Enfim, até inclusive assim inclusive exércitos, governos, né? Então na área de segurança, vira e mexe a gente recebe comunicação assim de alguma organização militar dos Estados Unidos ou de outros países, ou de Israel, sei lá, outros países, coisa assim, né? Enfim, tá em tudo, né? É difícil ver onde que a Red Hat não está hoje em dia, né? E a Red Hat foi comprada pela IBM, né, há alguns anos, eu não sei se vocês ficaram sabendo disso, faz um ano, isso, eu acho, nem sei. Sei que quase um ano, Fábio. Faz quase um ano, foi em outubro do ano passado, não, outubro do outro ano e fechou em julho do ano passado. Cara, que não sei, esse último ano passou voando, cara, eu não sei como é que nós estamos em março. Foi 37 bi, né? Isso aí, 34, 37 ou 34, 30 e poucos bilhões de dólares, né, a IBM... Né, foi uma coisa meio sinistra, a gente falou, meu Deus, a IBM, né, vai comprar a Red Hat, vão acabar com a Red Hat, o que vão fazer, meu Deus do céu. E na verdade foi justamente o contrário, assim, a IBM percebeu que a Red Hat tinha uma forma de trabalhar, né, muito diferente, assim, muito uma postura de trabalho e tudo mais, muito mais colaborativa, muito mais aberta, né, muito mais transparente em todos os níveis. Né, e a IBM percebeu que essa é a característica da colaboração, todo mundo trabalhando junto, inclusive competidores, às vezes trabalhando junto para vender uma solução, tu vende a meia, eu vendo o sapato, né, enfim, competidores às vezes aprendendo a colaborar, trabalhar junto, e às vezes dentro da mesma empresa aprendendo a colaborar mais, né, e todo mundo pensou assim, nossa, a IBM comprou a Red Hat, vai acabar com a Red Hat, e na verdade foi com o inverso, na verdade eles compraram a Red Hat para que a Red Hat contamine a IBM, digamos assim, né, e ensine a IBM a se reinventar, porque a IBM tem mais de 100 anos, cara, não é? É uma loucura de parar para pensar assim, pô, é uma empresa de tecnologia que faz mais de 100 anos que existe, né, então eles já se reinventaram muitas vezes, né, eles faziam máquina eletromecânica há muito tempo atrás, né, máquinas com relé, coisa assim, né, processadora de cartão perfurado, coisa assim, né, muitos anos atrás, e hoje em dia estão aí com computação quântica, com inteligência artificial, com um monte de coisa louca, né? E para a área de computação em nuvem, eles perceberam que a Red Hat tinha melhor tecnologia e resolveram comprar a Red Hat. E não só comprar a Red Hat, mas comprar a cultura da Red Hat, a forma da Red Hat trabalhar. Né? Então, eles querem o quê? A IBM tem 380 mil funcionários no mundo inteiro. Já estou sendo invadido aqui. A pequenininha veio dar um oi na porta. Enfim, a IBM tem 380 mil funcionários no mundo inteiro e a Red Hat tem 14 mil, 13, 14 mil. Quer dizer, uma empresa assim, sei lá quantas vezes maior. Né? Então, hoje em dia, a Red Hat entrou assim como uma gota no oceano na Red Hat, mas é aquela gota que faz a diferença, né? Que vai fazer... Que foi, filha? Quer vir dar um oi aqui? Ó, aí pronto, aí passa à vontade. Ó, viu? Isso é home office, ó, viu? Ó, a Marina veio dar um oi aqui, pronto. Ó, isso é home office. Oi, Marina. Oi! Isso é uma coisa interessante do home office, assim, não adianta esconder os filhos e querer que os filhos não entrem, porque eles vão entrar. A gente fica muito tempo conversando, eles querem saber o que é, então às vezes é mais fácil ele vir, dar um oi e sai, e a gente segue,
né, e pronto. Sossega daí a coisa. Né? Mas enfim, falando um pouco mais, Jackson, sobre home office, que na verdade uma coisa interessante assim, que eu hoje em dia, assim, como eu falei, na verdade foi início do ano passado que eu reformei isso aqui e consegui fazer um ambiente legal para trabalhar. Né? Eu nem sempre tive um ambiente dedicado assim tão legal e tudo mais, eu já tive que fazer home office do meu quarto muitos anos atrás, em algumas situações da minha vida. Né, eu só tinha o meu quarto, basicamente, então eu sentava na cama para trabalhar com o computador em cima da mesa, uma mesinha lá e tudo mais. Né, então, assim, se tem as situações mais variadas, né, que a gente às vezes tem. Né, na medida do possível, né, sempre é bom, quando a gente vai trabalhar em home office, tu ter um ambiente separado. Nem que seja uma cortininha, um biombo, sei lá, alguma coisa que tu bota ali e separa um pouquinho esse cantinho da casa, ou sei lá, o cantinho que tu sabe, que todo mundo sabe. Né, porque quando a gente trabalha em home office, não é só a gente que trabalha em home office, a família trabalha em home office também. Né? Então, a disciplina tem que ser uma disciplina nossa de trabalhar bem e a família entender que tu está aqui trabalhando. Eu não estou aqui jogando, brincando. Até quando eu estou jogando, brincando, ou quando eu estou escutando música, faz parte do meu ambiente de trabalho. Às vezes eu estou tentando buscar uma inspiração para fazer alguma coisa, né? Eu estou escutando música, sei lá, estou lendo um livro, alguma coisa assim, mas eu estou no meu ambiente de trabalho, porque eu estou aqui tentando resolver uma encrenca, às vezes meio difícil. Né? Então, a família entender, né, ter essa disciplina de ter, o pai está trabalhando, né, ou a mãe está trabalhando. Agora, no quarto do lado aqui, a minha esposa, a Francis, também tem um escritório para ela, né, só que mãe é mãe, não adianta, a coitada está tendo menos, os filhos são menos, tem menos, como é que eu vou dizer assim, não é menos respeito, mas assim, eles querem mais a mãe, não adianta, né, então ela, coitada, né, ela acaba trabalhando mais de madrugada quando eles estão dormindo, às vezes, né, então... o mais importante, independente de tu ter um ambiente legal, arrumado e tudo mais, ou tu ter um ambiente pequeno, né, ou tu ter só o teu quarto, às vezes, o mais importante na questão do home office é a tua postura, do tipo assim, ó, não vai trabalhar de pijama, tu não vai sair da cama e vir trabalhar, né, tu não vai ficar trabalhando até, sei lá, 2 da manhã, e daí vai para lá e dorme até meio-dia, daí vem aqui e trabalha, não. É home office, né, mas é trabalho, né, é um trabalho em casa, mas é trabalho. Tu tenta manter um horário certinho, com alguma flexibilidade, claro, sei lá, chega o cara do gás aqui para vender um tubo de gás novo. Bom, beleza, interrompo o que eu estou fazendo, vou ali, pago, pego, pronto, volto. Né? Sei lá, chega uma carta, alguma coisa assim. Né? Tem interrupções, mas que no escritório tu vai ter também. Às vezes tu está trabalhando no escritório, chega alguma coisa, alguém quer falar contigo, né? Sei lá, alarme de incêndio, né? Ou acabou o café, dá um desespero na empresa, alguma coisa assim. Né? Enfim, então, o mais importante é a questão assim, de tu ter uma rotina, ter um ritual de trabalho, algo assim, tudo bem, hoje eu tô com a camisa do Ramones aqui, né, tô com um agasalho e tênis, né, então, assim, não significa que eu vou botar um terno para vir trabalhar no meu home office aqui, né, é ridículo. Mas a questão, assim, ó, quando eu saí da cama, tomei um banho, eu me arrumei, eu fui tomar café, né, eu não vim para o trabalho antes de ter tomado café, eu não trouxe meu café para cá, assim, o sanduíche aqui de mortadela, coisa assim, né, não. O que está na cozinha, o que está aqui. Né, enfim, eu tento, né, manter aquela coisa separada, e quando eu venho para cá, todo mundo sabe que eu estou aqui, eu estou trabalhando. Né, enfim, né, aquela questão assim de tu colocar uma certa disciplina, um certo ritual, porque muda, querendo ou não, muda na cabeça da gente, né? E outra coisa que eu acho interessante também, na medida do possível, né? Por exemplo, eu tenho o laptop da Red Hat, né? Cada 3 anos eles trocam, tudo mais, é da empresa, é um patrimônio da empresa, não é meu, né? Mas está aqui porque eu trabalho, né? É o que eu preciso. Quando esse aqui passar da garantia, eu vou enviar para o escritório e eles vão mandar outro, né? E bom, tem aqui o laptop da empresa. Aqui tem o meu computador pessoal, tem as coisas que eu, sei lá, tem joguinho, tem bobagem que eu vai fazer, sei lá, 3 anos que eu não jogo nada, mas enfim, tá aqui. Tem Netflix ou algo assim. As minhas coisas pessoais estão aqui, as minhas coisas de trabalho estão aqui, principalmente porque eu trabalho na área de segurança, eu trabalho com coisas perigosas às vezes, querendo ou não, até o e-mail que eu recebo às vezes para relatar algum problema de segurança ou algo assim, ele pode ser um ataque também, na verdade, a mim. Né? Por quê? Porque eu tenho privilégios de acesso a certas informações, certas coisas. Então, eu também sou a superfície de ataque, digamos assim. Então, se eu tiver no meu laptop de trabalho toda a dificuldade, toda a complexidade do meu trabalho, mais as bobagens que eu faço, o site que eu entro, Netflix e outras coisas, né, um link que eu não devia ter clicado, mas eu cliquei sem querer no e-mail e abriu alguma porcaria, daí eu já fechei,
mas vai saber se não contamina com alguma coisa aqui, né? Enfim, são duas coisas diferentes, né? O que é trabalho, o que é pessoal. Tentar separar isso, né, na melhor maneira possível. Né? Se tu não pode separar, se tu só tem um computador, tenta fazer VM, então bota uma máquina virtual para trabalhar, tu vai ter o teu computador para tu fazer o que tu quiser, e vai ter uma máquina virtual lá que tu vai botar ela e deixar ela maximizada na tela cheia, né? E aquilo é o teu ambiente de trabalho, ele não mistura com o teu ambiente pessoal, né? E deixa eu ver o que mais. Comprar uma cadeira boa, né? Não fazer que nem eu, que tenho essa cadeira aqui, deve fazer uns 10 anos já, essa mesma cadeirinha, já caiu os braços da cadeira, né? Aí eu reaproveitei os parafusos, porque caiu o encosto também, daí eu peguei esse parafuso do braço e pendurei, parafusei o encosto, né? Mas enfim, procurar entender assim, ó, que assim como é bom a gente ter um colchão bom, a gente dorme 8 horas, deveria pelo menos dormir 8 horas por dia, né? Em cima de um colchão, é bom tu ter um colchão que não te arrebente a coluna, né? Da mesma maneira, eu, por exemplo, eu acho que eu mostrei que eu tenho 2 mesas de trabalho. Eu tenho essa mesa aqui, que é a mesa de trabalho, e aquela ali é a mesa das bagunças do escotismo, lá do grupo escoteiro e tudo mais. Né? Eu tento deixar separado, até porque é muita papelada, muita porcaria às vezes, né? Mas, assim, originalmente era o contrário. Originalmente, aquela mesa ali, eu estava usando para o trabalho. E aquela mesa ali, ela é tipo assim, ó, 1 polegada mais alta do que essa mesa aqui. E estava começando a me doer já, a musculatura toda, por questão assim, ó, de 1 grau, sei lá, 5 graus, não sei, alguma coisa assim, um pouquinho a mais que eu estava na posição do meu braço, digitando no teclado aqui e tudo mais, estava começando a me doer, assim, a musculatura toda, chegava no final do dia, toda a musculatura do braço, assim, estava, né, doendo. Então, a questão da ergonomia, uma cadeira boa, sentar direitinho, né, não ficar sentado, né, curvado, assim, para frente e tudo mais. Então, essas questões, assim, num escritório, geralmente tu vai ter, principalmente numa empresa grande e tudo mais, geralmente tu vai ter a questão de ergonomia, do ambiente um ambiente corporativo, já com as mesas padronizadas, cadeira padronizada, tudo certinho, tá, tudo de boa qualidade e tudo mais. Em casa, a gente às vezes trabalha, senta no banquinho aqui, né, pega a cadeira da cozinha, mas assim, a cadeira da cozinha lá de madeira não é feita para tu ficar 8 horas sentado, a gente não vai ficar 8 horas almoçando lá, né, nem 8 horas tomando café. Né? Então, são aplicações diferentes. A gente acaba tendo que gastar um pouco mais, às vezes, para comprar uma cadeira boa, mas as pernas agradecem, né? A coluna agradece. Né? E é algo assim que faz parte do nosso ambiente de trabalho, e a gente vai passar 8 horas por dia aqui também, né? Às vezes até mais. Né? Então, assim, um monitor bom. Né? Casualmente, assim, ó, eu trocaria um monitor maior e um teclado melhor por um processador melhor, por exemplo. Então, eu posso ter menos memória, um processador piorzinho às vezes, mas se eu puder comprar um monitor melhor e um teclado, para mim, a questão da ergonomia, tu ter um teclado bom, ter um monitor bom, né, que fica numa posição boa aqui, que tu enxerga bem e tudo mais, é muito mais importante do que eu ter um processador rápido, 32 GB de RAM ou algo assim. Por quê? Porque eu não estou interagindo com o processador. Se eu tiver que esperar mais meio segundo para alguma coisa, ou 2 milissegundos para alguma coisa, grande coisa. Não interessa. Agora, se eu entortar meus dedos aqui, não conseguir digitar mais, se eu ficar com lero lá, com síndrome do túnel carpal, sabe como é que chama o negócio lá, né? E, enfim, não conseguir trabalhar mais, eu vou fazer o quê daí, né? Então, assim, muitas vezes a questão das coisas que estão ao redor do nosso trabalho, né, são muito mais importantes e mais determinantes na nossa vida do que o processador rápido, a memória rápida, sei lá, a placa de vídeo boa, né, essas coisas assim. E no home office, a gente tem que se lembrar, assim, que tu não tem, às vezes, uma política da empresa dizendo, nós vamos te mandar uma cadeira. Não faz sentido mandar uma cadeira para 5.000 funcionários, né, remotos aí que estão ao redor do mundo. Né? Pô, vai e compra uma cadeira boa e pronto, né, mais fácil. Algumas empresas até, na Red Hat não é o caso, mas algumas empresas até te dão, te permitem reembolsar, falar, vou comprar uma cadeira, compra uma cadeira de modelo tal e reembolsa, né? Faz um reembolso lá que a gente paga de volta, né? E, enfim, essa questão de tu ter o teu ambiente de trabalho, o teu ambiente de trabalho ser produtivo, te ajudar a ser produtivo, né, é muito importante. Então eu tenho, por exemplo, aqui, que eu não uso muito, mas enfim, eu tenho ali, né, um quadrinho ali que eu posso escrever com giz ou colar coisa. Na verdade, tem mais fotinhos e coisinhas divertidas. Mas tem algumas coisas de trabalho ali que me lembram, tudo mais, tipo, o que a Red Hat faz e tudo mais, né? Acho que tá horrível que tá para me apontar ali. Mas, enfim, tem um quadrinho aqui. Se eu precisar pensar alguma coisa mais difícil, tem um quadro branco lá no outro lado. Nossa, eu tô...
né? E eu não sei se o microfone está pegando muito bem quando eu mexo a câmera, né? E até assim, ó, por exemplo, então aqui eu tenho, né, o meu ambiente de trabalho, né? E aqui eu tenho um ambiente de brincadeira, né? Eu gosto de fuçar com eletrônica, Arduino, coisa assim, né? É o outro ambiente ali já, tem a sucataiada velha, né? Tentar deixar as coisas bem estruturadas, bem separadas, por quê? Porque daí quando eu tô num ambiente, a minha cabeça tá focada naquele ambiente, naquela função que eu tô fazendo naquele ambiente, né? Não sei quantas horas faz que a gente está conversando, Jackson, mas enfim. Não, eu acho assim, né, Fábio, que essas dicas são extremamente importantes porque é uma realidade cada vez mais comum que profissionais da nossa área trabalhem em home office, né? Em grandes cidades isso já nem se discute muito, né? E quanto mais elevado o nível de interação que você tiver com a tecnologia, é mais comum mesmo que você fique em home office. E aproveitando esse teu core business, assim, Fábio, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente como é que se enxerga aí o movimento, agora passando mais a brasa para a minha tainha, no sentido de segurança da informação, né? Haja vista que você está trabalhando diretamente com segurança de produto, e são produtos de missão crítica, na grande maioria das vezes, Sim. E em nível global, ou seja, como é que se enxerga esse movimento do mercado de segurança da informação no mundo como um todo, Sim. O que vem mudando, o que você acha que mudou nos últimos, 2, 5 anos, por exemplo, e o que vai mudar, o que você acha, com a internet das coisas e outras situações? Nos últimos anos, uma coisa interessante, assim, o mercado o próprio, assim, a indústria de segurança da informação, de segurança de produtos e tudo mais, né, sempre foi uma área muito emocional, assim, é tipo bolsa de valores, né, as pessoas acham que vai cair, cai, acham que vai subir, sobe, né, acham que vai dar problema, daí fica todo mundo em pânico, aí dá problema mesmo, porque todo mundo ficou em pânico, né, então, assim, a área de segurança é uma área muito emocional, é uma área que lida muito com principalmente assim, digamos que eu sou um pesquisador de segurança, digamos, eu achei um bug no sistema de videoconferência que nós estamos usando aqui agora, o Google Meet, lá, o Hangouts, né, e eu achei um bug de segurança. Se eu sou um pesquisador que ainda não fez, está no início da carreira e quer ainda fazer alguma coisa grande, eu vou tentar fazer o quê? Vou tentar explorar o máximo possível, né, esse bugzinho lá que eu achei, que de repente tem um impacto lá, que eu, né, peguei o Michael Petri ali e desconectei ele aqui, né, invadi. Fiz um ataquezinho lá e desconectei o cara, né? Aí eu vou fazer o quê? Hoje em dia, as pessoas criam um website, criam um nome, né? Então, Google Meet Booter, sei lá. Eu vou inventar um nome, eu vou criar um site, né? Tem bug de segurança que já, além de ter um nome bonito e tudo mais, tinha gente vendendo caneca com o logo do bug de segurança, cara. Então, virou uma coisa assim, virou um circo, assim, já era um pouco assim antes, e hoje em dia está mais acessível, assim, então mais pessoas estão achando um bugzinho aqui, um bugzinho ali, né, e estão fazendo o máximo de estardalhaço, de barulho possível por causa de alguma coisa que às vezes nem é tão, assim, tão impactante. Então, só que isso é uma coisa que dura pouco, né, aquela pessoa, assim, que é o popularzinho da escola lá, assim, que está sempre bonitinho, está sempre arrumadinho, que é sempre o cara legal, né, que é o fortão e tudo mais, muitas vezes aquilo não dura muito tempo, né. E a mesma coisa acontece, eu acho, no mundo da segurança. As pessoas que nos últimos anos, pegaram algum bug de segurança e deram um nome bonito para ele, tipo Dirty Cow, né? Ou o próprio Spectre, Meltdown, coisa assim. Vários nomes, assim, que são nomes, né? O samba, do samba lá, o Bad Luck, né? Aí os caras fazem o logotipo lá com fantasminha, né, fazem um logotipo lá com a carinha do demônio, sei lá, alguma coisa assim, algumas coisas feias assim, para ficar impactante, meu Deus, esse bug de segurança. E aí quando vê, tem gente que libera esse tipo de informação assim e tenta inflar o seu bug de segurança o máximo possível, né, e aí vai sair em sites de segurança, e todo mundo, sites de tecnologia, todo mundo fala, o bad lock tá aí, vai pegar todo mundo, blá blá blá, né, e aí depois tu vai ver, na verdade, assim, na realidade, aquilo vai ter uma outra exploração, uma outra aplicação daquele bug de segurança, tu acaba não vendo aquilo no mundo real, não é explorado, não é utilizado, né? Então, cada vez mais agora, acho, depois dessa fase dos últimos anos, assim, que teve na verdade, os pesquisadores, se vocês olharem no YouTube, eu tenho que procurar isso no YouTube, tem mais um bug nos processadores da Intel aí, né, talvez, não vou dizer Intel, assim, processadores da arquitetura x86.
talvez a AMD também esteja lá. Chama LVI, Load Value Injection. E aí é um novo bug, mais um bugzinho na CPU lá, que com execução especulativa, blá, blá, tu consegue influenciar o processador e tal, né? E aí tem um vídeo no YouTube, tem um trailer como se fosse um filme, dos pesquisadores lá, filmaram eles falando, this is LVI, blá, blá, blá. Né? E assim, parece um filme, e na verdade, assim, o trailer fala no final que ele vai apresentar esse bug de segurança numa conferência tal. Quer dizer, virou Hollywood o negócio, sabe? Então, só que acontece, isso tem perna curta, as pessoas começam a perceber, né, que as empresas sérias não fazem isso, né? Inclusive o time de segurança de produtos da Red Hat é um time bastante respeitado no mundo inteiro, da área de segurança, na indústria de segurança, mas é um time bastante, embora assim, eu sei vários defeitos e vários problemas que a gente tem, porque eu estou dentro, né? A gente sabe como é que a salsicha é feita e aí não é bonito. Né, mas enfim, quando sai a salsicha lá no pacotinho, sai bonitinha, né? Então acho que toda empresa é assim, a gente entrega um produto lindo, maravilhoso, empacotado, às vezes certinho, legal, mas a gente sabe que para conseguir entregar aquilo teve, né, choro e ranger de dentes, muitas vezes, e a gente vai tentando melhorar, claro, como todo mundo, a gente vai tentando melhorar essas coisas, sim, mas a gente preza por sempre ter o quê? Uma descrição objetiva das falhas de segurança, uma avaliação de risco, uma avaliação de impacto, severidade e tudo mais, bem objetivo, bem correto, falar, olha, o score CVSS lá é alto, mas na nossa opinião o impacto é moderado, não é nem importante nem crítico, blá, blá, blá. Por quê? Por causa disso, é um sistema que não é exposto por default, não é instalado, é um serviço de rede que tem um problema que pode executar execução remota de código, algo assim, que é horrível, né, mas, sei lá, não é instalado por default, a pessoa tem que instalar, tem que habilitar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né, então é um sistema pouco utilizado, então a gente sabe que o quê? Que dentro dos milhões de pessoas que usam o nosso sistema, a fração de pessoas, de clientes que realmente são afetados é pequena, e se eles estiverem afetados, vai ser afetado só se eles fizerem isso, isso, isso. Então a gente tenta ser muito objetivo, muito específico, dizendo, olha, o problema é esse, para ser explorado é assim, 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 né, tem tal impacto, se você usa tal sistema com tal versão, tal configuração, atualize agora, se você não usa, não se preocupe tanto, atualiza quando puder, né, só por desencargo de consciência, como dizem, né, e então a gente nota assim, que cada vez mais a indústria está tentando buscar informações objetivas, tranquilas, do tipo assim, respira fundo e vamos conversar com calma, né, vamos explicar o que é, né. E, assim, só que o mercado não ajuda, né, cara? A questão, assim, entre comodidade e segurança, todo mundo escolhe comodidade, né? Então, assim, tu tenta... Quem aqui que não manda o browser lembrar das senhas dos sites, né? Lembrar do login, né? Eu aprendi já a não fazer mais isso. Quando eu entrei no grupo, no time de segurança da Red Hat, foi uma das primeiras queimadas que eu levei. Eu falei assim, não, tu não vai usar isso, né? Eu digo assim, pois é, acho que não, né? Enfim... as pessoas sempre escolhem comodidade, então o grande negócio, assim, como é que eu vou dizer assim, as empresas que vão se destacar no mercado de segurança com seus produtos sendo bem seguros e tudo mais, vão ser as pessoas que conseguirem, as empresas que conseguirem fazer a segurança não ser um empecilho, porque se tu precisa clicar não sei quantos botões a mais para fazer login lá e postar alguma coisa. Cada vez que eu vou logar no Twitter para postar uma foto da minha janta lá, porque eu gosto de twittar foto da janta, por exemplo, eu vou ter que pegar o token lá e autenticar com 2 fatores, blá, 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 né, tipo, putz, eu vou desligar essa autenticação de múltiplos fatores aí, porque me incomoda. Cada vez que eu vou postar minha janta lá, porque eu sou um cara que gosta de postar tweet da janta, né, eu tenho que estar pegando o token, pegando número, não sei o que lá. Enfim, a gente tem que fazer a segurança ser parte... normal, assim, fluida, tranquila da experiência do usuário. Se for um pouquinho mais difícil fazer seguro, não vai ser feito seguro, né? Então, assim, a segurança, ela tem que ser bem pensada, bem implementada, de maneira que seja naturalmente seguro, né? Seguro por default, por padrão, né? Se tu tiver que adicionar segurança depois, já perdeu, né? Porque sempre vai faltar, sempre vão desabilitar, né? Então, assim, principalmente nesse mercado hoje em dia de computação da internet das coisas, né, de tu ter na garrafa, daqui a pouco eu vou ter uma garrafa d'água que é um Bluetooth, que fala com o meu telefone, posta no site lá na nuvem, quantos goles d'água que eu tomei. Existe, na verdade, incrivelmente existe isso, né?
E assim como tem lâmpada, né? Lâmpada LED que fala por Wi-Fi, então ela conecta no teu roteador Wi-Fi e aí tu controla pela nuvem, tu controla a coisa ridícula, né? Tu vai usar um serviço que está lá hospedado numa nuvem qualquer para tu mexer na tonalidade de cor, na intensidade de luz da tua lâmpada aqui da tua sala, né? E, enfim, todas essas coisas que estão vindo, quem é que vai, assim, quando tu vai produzir um negócio de internet das coisas, tu tem que produzir barato, porque ele é uma coisa, né? Então, assim, tem a garrafinha lá, inteligente, que monitora quantos goles eu tomei, e se eu ficar meia hora sem tomar um gole d'água, ela bipa o meu telefone e fala, toma um gole d'água. Ele fala, pô, toma um gole d'água. Né? Existe isso, acontece. E só que assim, eu não posso colocar um time muito grande de suporte, de segurança, porque eu vou vender essa garrafinha aqui a R$100, de repente, no máximo, já é meio ridículo tu vender uma garrafinha de R$100 que fala com Bluetooth no teu smartwatch, não sei das quantas, né? Mas tem pessoa que consome isso, tem pessoa que curte essas coisas mega tecnológicas, assim, só que mesmo assim, se tu botar um pouquinho mais de segurança, já vai elevar para R$120 o custo da garrafinha. Então, tu tem que pensar assim, tá, se eu levar para R$120 e pagar mais para alguém fazer um software mais seguro, qual é o meu mercado? Mudou o meu público-alvo? Mudou o meu mercado? O pessoal tem o mesmo poder aquisitivo, vai poder comprar? Né? Então, assim, geralmente, quando tu compra uma lâmpada conectada que tu vai poder pela internet mudar lá a tonalidade de cor dela, certamente aquilo não vai ter uma segurança muito boa. Por quê? Porque não dá para aumentar o custo. Né? Segurança, assim como qualquer outra coisa, é um custo de projeto também. Né? Tem que estar lá no projeto original, né? Da arquitetura da coisa toda. Né? E então, assim, já teve casos, esses dias eu vi no Twitter lá, até tem uma conta no Twitter que é divertidíssima para IoT, né? Internet das coisas, tem a Internet of Shit, né? Que é a internet das porcarias, digamos assim. Né? Que é assim, a internet das coisas ridículas, né? Tipo essa lâmpada da Philips, se não me engano, é uma lâmpada lá que ela na verdade abre um buraco na tua rede, né? E aí é facílimo das pessoas, né, escanearem lá portas abertas, né, no IPv4, aí, digamos que ainda dá para escanear 4 bilhões de endereços, né? IPv6 vai ser um pouco mais difícil de achar, mas enfim, as pessoas acham, né? E tem gente sendo invadida, tem gente tendo a sua rede de casa invadida por causa dessa lâmpada da Philips. Por quê? Porque ela abre portas no firewall lá e fica esperando conexão, né? Então, assim, nós vamos ter que tomar muito cuidado, né? E quem estiver desenvolvendo produtos, né, para IoT vai ter que ter muito cuidado, assim, de pensar numa experiência segura do usuário e pensar com toda a malícia possível, assim, como é que eu posso quebrar esse negócio? Dá uma de Red Team ainda na área de segurança, né? É bom que tu tenha uma criatividade ruim, entre aspas, digamos assim, de assim, como é que eu posso quebrar esse negócio? Como é que eu posso fazer dar errado isso aqui? E vai elencando casos de ataque, vai elencando possíveis ameaças, superfície de ataque, tudo que tu puder, né? Modelos de segurança daquele sistema que tu está criando, assim, porque isso vai estar exposto na internet e vai ser atacado, entendeu? Então, a gente tem que já se antecipar e pensar antes nisso. A gente tem que se antecipar e já tentar quebrar o nosso próprio sistema antes de alguém de fora tentar e conseguir, né? Então, e a internet das coisas, na verdade, assim, aquela lâmpada que tu comprou lá, ou sei lá, a campainha, né, tem campainha de porta de internet das coisas que quando alguém toca na campainha, ela manda uma foto da pessoa pro teu celular. Por exemplo, aí tu vê quem é e deixa, né, sei lá, deixa a pessoa entrar ou não, ou tu vai lá abrir a porta ou não. Né, e isso está conectado na tua rede, né, está conectado na tua rede, mas está exposto lá em algum lugar. Né, quem é que já não ouviu falar aí de câmeras de segurança, assim, né, sendo invadidas, câmeras IP, né, ou câmeras de monitoração de criança, coisa assim, sendo monitorada, e de repente tu vai ver, tem gente pegando imagem do quarto dos teus filhos, porque tu botou uma câmera lá para filmar eles de noite, e tu poder ver se tá tudo bem ou não, né? Então, por quê? Porque todos esses sistemas, eles estão na tua rede, mas eles vão ter que se comunicar com alguma outra coisa lá fora, vão ter que se comunicar com algum outro ponto. Por isso que hoje em dia, o que se chama de edge computing, né, a computação eu não sei como é que se traduz isso, Jackson, mas deve ser computação de borda, digamos assim, é aquele ponto da nuvem. De perímetro.
E perímetro, a borda da nuvem, digamos, o perímetro da nuvem, onde o IoT se conecta e conversa com o resto da infra, digamos assim, né? Então, assim, tu vai ter que entender muito bem, né, qual é a exposição da tua borda lá, do teu perímetro, e qual é a exposição desse negócio que está tentando se comunicar lá, né? Então, assim, com o objetivo de não ser ridicularizado na internet, que é uma coisa muito boa. Se a nossa empresa puder não ser ridicularizada na internet, né, eu acho que os negócios vão ir bem. Eu acho que tu resumiu bem a complexidade, né, Fábio? Porque tá todo mundo se preocupando em criar coisas conectáveis, o que é legal, né, num primeiro ponto de vista, né? Eu quero que tudo seja conectável e acessível, né? Mas pouquíssima gente se preocupando com a segurança desse processo, né? E sim, você já comentou alguns casos e vão pipocar, sem dúvida alguma, dezenas e centenas de outros casos à medida que esses dispositivos forem lançados, né? Isso é um fato, né? Sim, a questão não é questão de ser, é questão de quando. Exato. Então, assim, quem é que nunca teve um roteador de DSL aí, ou de cabo, né, cable modem, ou algo assim, que tinha a senha admin lá para o administrador, né? Todo mundo, na verdade. Né? Então, faz pouco tempo que os roteadores começaram a vir com uma senha aleatória impressa, pelo menos numa etiquetinha lá, que pelo menos não está exposta, né? Ou, sei lá, a senha é o próprio MAC address, alguma coisa assim, mas enfim, pelo menos é algo um pouquinho mais escondido, um pouquinho mais difícil de ir. E às vezes, até na questão da segurança, tem uma coisa muito interessante, que é a seguinte, é meio difícil tu ser perfeitamente seguro, tá? Mesmo o sistema mais seguro do mundo não vai, de repente, assim, alguém vai um dia sentar na frente e acertar a tua senha, tá? Por maior que seja. É possível? A probabilidade é 1 em 1 trilhão, mas ela é 1 em 1 trilhão. O umzinho tá lá. Tem os 20 zeros na frente, assim, mas tá lá o umzinho. Né? Só que a gente tem que tentar, é que nem aquela história que dizem, assim, quando tu tá lá correndo, né, tu e o teu amigo estão correndo de um leão na África, né, e os dois saem correndo e tudo mais, e na verdade, assim, para tu atingir o teu objetivo de sobreviver, tu não tem que correr mais rápido que o leão, tem que correr mais rápido que o teu amigo, na verdade, assim, porque se o leão pegar ele, tu te salva. E na segurança é a mesma coisa, tu tem que colocar entraves, colocar obstáculos, mesmo sabendo assim, que não vai ser perfeitamente seguro, né, vai ter algum problema ou outro, mas quanto mais difícil for, mais chance do atacante desistir e ir embora. Né? O cara tentou uma vez, não foi, tentou outra vez, não foi, tentou outra técnica, outro ataque, outra coisa, não foi, beleza, esquece desse negócio, vou atacar o outro lá que é mais fácil. Né? Então, a área de segurança, ela tem muito essa questão assim, de tu desestimular o atacante, tornar a vida dele mais difícil. Né? Então, colocando mais uma camada de segurança, mais uma camada de segurança, mais um pouquinho aqui, mais uma coisinha ali, que vai te ajudar lá pelas tantas a ter um sistema que pode ter um furo ou outro, algum problema ou outro de segurança, que tu vai depois corrigir mais tarde, né? Mas, assim, pelo menos tu ganha tempo, né? Tu tá dificultando a batalha lá e as pessoas e os atacantes acabam desistindo e indo para o outro. Né? Então tem muito isso, mas e principalmente a questão que eu estava comentando antes, assim, de tu pensar em segurança desde o início do projeto, pensar no que pode dar errado, né? Validação de dados, validação de quem é que está conectando, autenticação, certificados, tudo que tu puder colocar de autenticação, de autorização, de tudo, validação, né? O mais cedo possível no teu sistema. Né, mais tranquilo vai ser a tua vida depois, porque a segurança não é uma embalagem que tu bota na volta do produto, não. Né, então tem que ser um negócio que veio lá no início, né, de pensar num projeto já pensando em possíveis ataques, possíveis exposições, né, possíveis vazamentos de confidencialidade, vazamentos de segurança, de informações e tudo mais. Né, e por quê? Porque daí aumenta a chance de tu chegar lá num produto que, em vez de ter 10 problemas de segurança, vai ter 1 ou 2, entendeu? Que daí tu acha e corrige, e tu vai ter mais tranquilidade de corrigir aqueles problemas, por quê? Porque tu já estava pensando em segurança antes, tu já tem uma arquitetura do código, do hardware e tudo mais, da comunicação, que te permite, de repente, realmente temos um furo aqui, vamos corrigir, mas todo o resto já foi pensado com mais segurança, então provavelmente vai ser mais simples de tu agregar mais aquela correção, mais aquela verificação. É o security by default, né? Exatamente, segurança por default, né, e segurança
desde o design, assim, desde a área, desde o projeto do sistema, né, e não pensar depois, terminamos o sistema, agora vamos colocar segurança. Não, aí já perdeu, aí já não dá mais. Não, show, Fábio. Eu sei que você deixar a gente fala um monte aqui, né? E na verdade a gente já abusou mais do que o nosso tempo previamente, que eu tinha acertado contigo, né? Passa rápido. Então a ideia aí é abrir aí para perguntas do pessoal que está assistindo a gente, enfim. Se alguém quiser aí perguntar alguma coisa, pode liberar o microfone, ou levanta a mão, enfim, sei lá. Ao vivo, né? Ou então, para os mais tímidos, se alguém quiser escrever no chat aí, o Fábio também está conseguindo acompanhar, a gente pode responder aí. Então, galera, a hora de perguntar e explorar um pouco mais esse homem que vos fala é agora. O Matheus perguntou ali, a questão de segurança, como faz para todo dia estar atualizado nos novos parâmetros? É impossível a gente ler tudo, saber de tudo. Na verdade, assim, nos últimos meses, assim, eu mais cortei fontes de informação do que adicionei fontes de informação. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter alguma fonte de informação, né, algum site de segurança. Na verdade, assim, eu faço coisas tão específicas que eu não saberia te falar, assim, um site, né, específico da área de segurança, né, que seria interessante, né, porque eu não sei qual vai ser a área. Mas, enfim, é importante a gente ter um site mais genérico, alguma newsletter, alguma coisa mais genérica de segurança, que a gente tenha uma noção do que está acontecendo aí e tudo mais, né, mas também, fora isso, focar bastante naquilo que tu quer, assim, quais tecnologias que te interessam e tudo mais, porque tem informação demais, né, e a gente, às vezes, assim, por tentar consumir informação demais, né, a gente se cansa, a gente tem o que se chama de analysis paralysis, né, a paralisia da análise, digamos assim, tu não consegue tomar uma decisão porque tu quer ler mais um site, mais um artigo, mais uma notificação, mais uma coisa, né? Então, hoje em dia, a gente tem que saber muito mais filtrar informação do que consumir, né, muita informação, né? Tem um site que a gente frequentemente lê informações de segurança, que é eu não sei se é um jornal, o que é exatamente lá, que é do Reino Unido, chama The Register. Depois, deixa eu ver se eu acho aqui. theregister.co.uk. Deixa eu passar o link ali. Então, do Register é interessante porque eles são bastante sarcásticos. Então, a gente vê assim, que é a pessoa que entende bem né, da área de segurança e tudo mais, quem escreve para eles lá, né, e eu vou colocar no chat ali a URL, né, então é um site geral de segurança e tecnologia e tudo mais, assim, e é interessante porque eles são muito sarcásticos, eles são muito, chega a ser engraçado às vezes de ler, mas eles são muito bons tecnicamente, assim, sabe, aquele cara que faz a piada certa, sabe, faz o comentário bem certinho. Então lá vai ter notícia de ransomware, de coisa da Rússia, da China, sei lá, do que vocês imaginar, coisa de IoT, né, vazamento de dados, tudo um pouco, né, que tu imaginar vai ter lá. Mas fora isso, né, eu acho legal focar mais nas tecnologias e principalmente assim, nas empresas que vendem as tecnologias. Então, é uma coisa que na Red Hat a gente tem cada vez mais tentado melhorar, assim, melhorar a qualidade da informação que a gente entrega para os nossos clientes na área de segurança, né, de cada vulnerabilidade que a gente corrige, cada bug, cada coisa que a gente corrige, a gente publica uma página lá, né, no nosso portal, e é gratuito, é aberto assim, para todo mundo isso, ensinando como é que aquilo funciona, como é que se aplica, como é que não aplica e tudo mais. O que a gente notou hoje em dia cada vez mais é o seguinte, não adianta, nenhuma empresa vai poder ficar atualizando todo dia, toda coisa, né? Tu pega o teu telefone e todo dia tem coisa nova para atualizar, mas o telefone é um telefone, ele não é um servidor que está lá cuidando de 2 milhões de clientes e tudo mais, e conexões o tempo inteiro. Então, tu não pode ficar atualizando toda hora um servidor. Todo mundo sabe disso. Em produção, tu não mexe, a não ser que tenha um bom motivo, né? E aí, então, cada vez mais a gente percebe assim, que a gente não adianta a gente desenvolver a correção para um bug. A gente tem que desenvolver a correção para o bug e explicar para o cliente como que ele é afetado, quando que ele é afetado, se ele precisa ou não precisa corrigir, quando que precisa corrigir e tudo mais. Então, dá informação, né? Então, os próprios sites assim das tecnologias que vocês utilizam,
né, vale a pena vocês entrarem nos grupos de notificação de segurança e tudo mais, e tá avaliando. Eu acho que é melhor do que pegar muitos sites genéricos, porque daí a gente não vai terminar de ler nunca, não vai conseguir focar. Espero que tenha respondido, Matheus. Legal, acho que deu. E aí, galera, mais alguém? O momento é agora. Depois só daqui a 10 anos, né, Fábio? A gente tá que nem o cometa Halley, né, cara, de 660, né? Uma passagem meteórica por... cara, foi tipo isso. A relação à criptografia de dados, qual seria melhor ou mais usada? Isso é interessante. Principalmente com relação à computação quântica agora e tudo mais. Eu tenho até que revelar um segredinho, assim, que eu não acredito muito na computação quântica. Né? Eu não sei se vai dar muito... Não tenho muita fé de que vai dar muita coisa, mas assim, enfim... Não vai falar isso na reunião com a IBM, hein? Não posso, aí fica feio, né? Mas enfim, é um segredinho só entre nós aqui na gravação. Né? Mas, enfim, com a computação quântica agora, se fala muito em criptografia pós-quântica, ou seja, quais seriam os algoritmos de criptografia que vão resistir aos computadores quânticos, né, podendo quebrar senhas facilmente e tudo mais. Quais são os algoritmos que dependem... Porque, assim, na criptografia, geralmente tu vai ter... ela não é inquebrável, mas geralmente ela é, assim, impraticável, muitas vezes, tu quebrar. Né? Então, assim, se tu tiver 10 milhões de anos, tu consegue quebrar uma senha, né, que eu coloquei hoje aqui, uma senha de 20 caracteres no meu computador e tudo mais. Se tu tiver 10 milhões de anos disponível, né, não sei quantos milhões de computadores, eles vão, eventualmente, em 10 milhões de anos quebrar, mas tu não vai estar aqui, né, para saber a resposta. Entendeu? Então, a questão da criptografia é muito mais uma questão do quão prático é ou não, né, resolver ou quebrar uma senha ou quebrar uma chave, alguma coisa assim, com a capacidade computacional atual. Computador linear, né, processador, né, linear e tudo mais. A computação quântica faz o quê? Ela é não linear, ela é exponencial, é quântico, é, sei lá, mágico o negócio. Né? Na verdade, eu tenho um tema ali guardado, assim, eu tenho alguns artigos que eu tenho que ler para parar de falar bobagem sobre computação quântica, mas a ideia é parar de dizer que eu não acredito. Né? Mas a ideia da computação quântica é o quê? É que ela é uma computação não linear, exatamente isso. A gente não tem muita noção ainda, assim, de quais algoritmos vão ser quebrados, ou, na verdade, algumas coisas a gente já sabe, alguns algoritmos que vão ser quebrados, que vão ser facilmente, né, quebrados e tudo mais, então... só que assim, a gente não precisa se preocupar muito assim com a gente saber do algoritmo. Geralmente tem muitas organizações, né, ao redor do mundo, né, que publicam, né, padrões de criptografia, né, principalmente casualmente, assim, embora a gente possa às vezes ser um pouco paranoico e tudo mais, o próprio governo americano eles publicam eles publicam muitos padrões assim do tipo, para o governo americano, hoje em dia, quais são os algoritmos considerados seguros? É esse. Qual é o padrão de senha que dependendo da aplicação, dependendo da confidencialidade da informação, qual é o padrão de senha que tem que exigir, o padrão de complexidade de senha que tem que exigir e tudo mais. Né? Então, é importante tu, às vezes, conhecer alguns, como é que eu vou dizer assim, alguns padrões, né, ou conjuntos de protocolos de criptografia, de algoritmos de criptografia e tudo mais, né, que são aprovados por governos, que são aprovados por organizações, né, então, nessa área de segurança, por exemplo, eu tenho uma tarefa agora, que tem uma versão do Enterprise Linux 7.6, não sei se eu poderia estar falando isso, enfim, mas enfim, digamos que nós temos um sistema operacional, né, que está sendo avaliado pelo governo americano para com a compatibilidade com o padrão FIPS, que é o Federal Information Processing Standard. E aí, dentro desse padrão FIPS, né, existe uma série de exigências assim que certos algoritmos de criptografia não podem ser utilizados, porque já foram demonstrados que são fracos, então não pode usar RC4, não pode usar a MD5, não pode usar o SHA-1 lá, o SHA-1, né? Enfim, tem certos níveis, né? Para a função de hashing tem que ser SHA-256 pelo menos,
né? Para criptografia tem que ser AES com no mínimo 256 bits de chave lá e tal. Enfim, existem certas combinações assim que funcionam bem, né? E principalmente na criptografia, né, a gente tem que tomar muito cuidado com a criptografia feita em casa, digamos assim. Tipo, eu vou inventar aqui um algoritmozinho aqui que é massa, só eu sei, né? E não faz isso. Vai naquilo que todo mundo conhece, porque a segurança, o security by obscurity, né, ou seja, segurança por obscuridade ou por não conhecer, por desconhecimento, não funciona por muito tempo, né? Então, geralmente, assim, a criptografia ela precisa de algoritmos abertos, precisa de muita discussão, de todo mundo conhecer o algoritmo, saber, inclusive, das suas limitações, e mesmo assim ele ser inquebrável, né? Por quê? Porque a segurança tem que estar na chave e não no algoritmo. O algoritmo ele vai ter que estar expresso no código, ele vai acabar sendo quebrado, vai acabar sendo, né, analisado, vai ser feita engenharia reversa naquele código. Então, se a tua segurança está no código do algoritmo, já era. A segurança tem que estar na chave e a chave vai ser privada, vai ser secreta e tudo mais. O algoritmo, quanto mais público, melhor. Quanto mais gente usando o mesmo algoritmo, melhor. Por quê? Porque daí todo mundo sabe assim, todo mundo está usando e está todo mundo tentando quebrar e não está quebrando, então o negócio é sério, o negócio é forte, funciona. Né? É mais ou menos assim a criptografia. Não sei se respondeu, Luiz. Boa. O Christian tem uma pergunta interessante. Como se separam as funções dentro de uma empresa que trabalha com funcionários em home office? Isso é interessante, cara. Olha, opa, peraí que eu fechei aqui o negócio. É interessante, assim, porque na Red Hat a gente não tem uma separação. Então, por exemplo, olha que engraçado, eu sou gerente, eu trabalho em casa aqui em Chapecó e eu gerencio, né, uns caras aqui no Brasil, uns caras na República Tcheca e uns caras na Índia, lá em Pune, né? E, enfim, os que estão na República Tcheca e na Índia, eles estão dentro do escritório, né, trabalhando lá. Os caras que estão aqui no Brasil, eles estão em cidades separadas, então eles trabalham em home office, que nem eu. Mas nós somos todos iguais, nós somos todos, né, todo mundo contribui com a mesma função, com as mesmas coisas. A gente usa muito a videoconferência para tudo, né? Então o próprio Google Meet a gente usa, né, e o BlueJeans também, que é uma outra ferramenta de videoconferência e tudo mais, né? Mas claro que algumas funções, tipo assim, área de testes, né, de hardware, por exemplo. Então a gente está com um problema agora com o coronavírus, a gente está com um problema, por quê? Porque tem alguns escritórios, na verdade vários escritórios da empresa foram fechados. Tu não pode mais ir lá trabalhar, por quê? Porque está todo mundo em quarentena, está todo mundo em isolamento social o máximo possível, né? Só que tem gente que o trabalho dele é montar o servidor lá no laboratório da arquitetura tal, com tal memória, placa de rede tal, para rodar o sistema e ver se quebra, se dá algum bug ou algo assim. Tem um cara lá que ele precisa de um acesso de um hardware específico que está no laboratório, do escritório lá, né? Então, essas funções claramente não vão poder ser feitas em home office, né? E, só que depende muito, assim, da maturidade da pessoa, né? Até no meu time eu corri um certo risco, sempre que eu contratei, agora nesse último ano eu contratei 4 caras novos, bem júnior, digamos assim, e o meu medo, assim, é gurizada nova, né? Sabe como é que é? Festeiro, né? Então, assim, eu tava com um certo medo, assim, tipo, tá, vamos ver, vamos fazer a aposta, me entrevistou bem, é uma pessoa legal e tal, mas vamos ver se ele vai ter, né, a disciplina de trabalhar bem, né, inclusive em casa e tudo mais, né? Por quê? Porque eu não tô lá para dizer, Dona Jay, né, trabalha aí, né? Então a gente tem que ter a questão, assim, o relacionamento remoto e mesmo assim conseguir fazer essa relação de confiança, de dizer, eu vou te cobrar e tu vai fazer, né? E quando tu tiver um problema eu vou te ajudar também, então assim, uma mão lava a outra, né? É difícil, mas a gente consegue, né? Ao longo do tempo a gente consegue, né? E assim, mesmo que a gente trabalhe remoto, é importante tu pensar já assim, eu vou estruturar uma área da minha empresa e vou colocar todo mundo a trabalhar remoto, beleza? Mas é importante que de tempos em tempos essas pessoas se reúnam fisicamente. Então, assim, se não fosse por esse maravilhoso vírus aí, eu estava com uma viagem marcada para a semana que vem, né? Eu ia passar uma semana lá no Canadá, conhecer Toronto,
né? Porque a gente ia fazer uma reunião estratégica lá de todos os gerentes da área de segurança, né? Eu e todos os meus colegas, a gente ia se reunir lá por uma semana e planejar, discutir a estratégia do nosso time de trabalho, funcionalidades que a gente quer ter, coisas que a gente quer melhorar para os próximos 3, 5 anos. E assim, ó, se tu tá com todo mundo na mesma sala, na mesmo horário, por quê? Porque tem gerente na Nova Zelândia, na Austrália, na Índia, na República Tcheca, no Reino Unido, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá. Quer dizer, só os gerentes já é vários países e vários fusos horários, né? Então, assim, ó, é muito difícil a gente conseguir fazer uma reunião que não seja 4 da manhã para alguém, sabe? Todo mundo junto. Então, é importante que a gente tenha, assim, periodicamente, uma vez por ano, né? Ou, sei lá, 2 vezes por ano, algo assim, reunir todo mundo no mesmo lugar físico e fazer com que o pessoal tenha a chance de construir esse relacionamento de confiança, esse relacionamento, né, de trabalhar, de time, de equipe, de trabalhar em equipe, trabalhar junto, todo mundo pegar junto e depois levar essa confiança que foi estabelecida, levar isso de volta para casa, né? E às vezes tem coisas que vão ser muito mais bem feitas, tipo discutir a estratégia da empresa, a gente vai fechar o pau, quando a gente conseguir fazer essa reunião, a gente vai fechar o pau durante uma semana, vamos sair de lá estropiado. Mas vai ser muito bom a gente ter feito isso junto presencialmente. Por quê? Porque daí a gente consegue discutir, daí o cara lá que casualmente, o Gabriel é brasileiro, que se criou nos Estados Unidos, trabalhou na Suíça e agora está na Nova Zelândia. O cara é figura, o cara é global, né, figura. Né? E assim, é muito engraçado porque eu e ele, a gente tem muitas visões muito diferentes, assim, então a gente discute muito, né, e estando junto, porque ele está lá na Nova Zelândia, que é 13 horas de diferença, ou 16 horas de diferença o fuso horário daqui, né? Então, assim, é importante que a gente esteja junto no mesmo lugar, de vez em quando, para a gente conseguir discutir e botar as coisas em cima da mesa e discutir à vontade, assim, falar tudo que tem que falar, botar, né, para quê? Para que a gente consiga, né, fazer uma discussão mais eficiente, mais rápida e tomar decisões importantes, né? Então, assim, separar as funções depende muito da característica da função, e mesmo que tu separe e coloque gente em home office, tu tem que ter no teu próprio orçamento da empresa, porque tudo bem, é mais barato para a empresa tu não ter que ter uma estrutura interna, mas esse dinheiro que tu vai poupar, de repente, né, não tendo uma estrutura para essas pessoas, tu vai ter que pensar em guardar uma graninha para de vez em quando patrocinar uma viagem e ficar todo mundo junto lá por uma semana, né, enfim, discutir o que tem que ser discutido presencialmente, todo mundo no mesmo fuso horário, na mesma hora, no mesmo lugar, né? Então é uma coisa muito importante que a gente geralmente acaba não pensando em planejar, mas é importante, né, planejar isso. Espero que tenha respondido, Christian. Sobre a inteligência artificial, tem algum pé atrás ou preocupação sobre ela no futuro? Eu tenho mais preocupação com relação a quem está programando as inteligências artificiais, digamos assim, né? Porque os algoritmos em si, eu acho que eu sou meio velho já, que eu não acredito nas coisas, assim, né? Eu não acredito muito em inteligência artificial forte, embora seja né, fã do Star Wars, Star Trek e tudo mais. Seria legal. O Homem Bicentenário. Exatamente, eu adoraria ter um R2D2 ali, né, porque eu pudesse, seria uma coisa horrível com relação à minha privacidade, mas eu adoraria ter um R2D2 para conversar e tal, né, mas eu acho assim, eu me preocupo muito mais com relação assim, ó, como é fácil hoje em dia reconhecer padrões, reconhecer pessoas, reconhecer voz, né, quem é que não passou pela experiência de tu conversar com a tua namorada ou com o teu esposo, sei lá, ou com o teu filho, né, conversar sobre alguma coisa, o teu telefone está ali perto, e tu entra lá na americanas.com e ele te mostra a propaganda exatamente daquilo que tu conversou. Às vezes é coincidência, mas às vezes 2, 3 vezes a mesma coincidência, tu fica um pé atrás e fala, pô, você vai estar me monitorando. Né? Então, assim, eu tenho muito mais medo com relação a quem que está programando essas inteligências artificiais, né, do que os algoritmos em si, né, em geral. E, assim, eu acho assim, que o que se chama de IA hoje em dia é muito mais sistemas especialistas, é muito mais reconhecimento de padrões, correlação, muito mais correlação do que causalidade, né? Enfim, eu não sei, acho que tem muito marketing, né, em inteligência artificial hoje em dia, então, assim, tem que saber separar bem o que é IA mesmo e o que é um sisteminha que reconhece padrões ou, né,
uma busca profunda em algum grande banco de dados, um Big Data da vida aí, né? Então, o meu medo mais é isso, é as pessoas. Né? Vamos ver o que tem mais aí. O Luiz pergunta também, qual profissional da área de engenharia de software tu acha que eu acho que é o mais procurado? Esse eu não sei, cara. Infelizmente tem um lado assim, que faz muitos anos que eu estou trabalhando na mesma empresa, na mesma função, então eu estou meio fora do mercado, né? Então eu não saberia responder muito bem isso. Né? Eu saberia responder mais com relação a características que estão sendo buscadas, né? Que é voltando àquilo que eu falei antes, assim, a pessoa que não só sabe o técnico, mas que sabe explicar o técnico, né? Explicar um determinado problema que está tendo ou uma solução que foi desenvolvida, tu explicar isso para o teu gerente, que é um cara provavelmente meio técnico também, explicar para o gerente dele e explicar para o presidente da empresa. Vão ser 3 mensagens diferentes, 3 formas diferentes de tu explicar, né? Então, assim, um profissional que sabe explicar as coisas, que sabe apresentar as coisas de acordo com a sua audiência, né? Priorizar as coisas, se orientar bem. Acho que uma coisa que eu esqueci de comentar, para quem trabalha em casa, principalmente, tem que cuidar muito bem a questão assim, como é que eu vou me fazer presente no trabalho sendo um trabalho remoto? Né? Do tipo assim, eu estou trabalhando remotamente aqui, mas como é que as outras pessoas percebem o meu trabalho? Se eu passar o dia inteiro sem mandar nenhuma mensagem, sem mandar nenhum chat para ninguém, se eu não comentar nada, se eu passar um dia inteiro sem fazer nenhuma ação externamente visível, digamos assim, como é que as pessoas sabem que eu estou trabalhando? Então, assim, uma pessoa, né, trabalhando remotamente, uma pessoa tem que saber também gerenciar isso. Teve uma época até que eu achei eu peguei uma câmerazinha dessas assim e coloquei em cima lá, né, da prateleira que assim, e ficava me filmando. Depois eu percebi que eu estava fazendo meu próprio Big Brother, assim, que na verdade eu não gosto, não curto BBB e tudo mais, né, então não é referência a isso, mas eu acabei fazendo a minha própria exposição, assim, mas tudo bem, era uma coisa tão aleatória, assim, que eu expus lá no meu servidor, lá, o Oliver Cam, né, para as pessoas verem que eu estava sentado aqui trabalhando, né. Aí depois um cara pegou e capturou a tela quando eu estava coçando o nariz, assim, né, então eu acho que é melhor eu parar com essa câmerazinha. Mas a questão, assim, da tua presença, como é que tu vai se fazer presente no trabalho, na tua equipe de trabalho, sendo remoto, né? Então, isso é uma pessoa, assim, que sabe, né, trabalhar em equipe, sabe se fazer, né, presente dentro de uma equipe, se fazer, assim, de tu dar as tuas ideias também, saber aceitar as ideias, trabalhar com as ideias dos outros e tudo mais, é um profissional que certamente vai ser bem procurado, independente da área, né, se um cara analista, projetista, programador, DBA, alguma coisa assim, né, front-end, back-end, sei lá, o que tem hoje em dia. Então, saber mostrar serviço, não só fazer o serviço, mas mostrar o serviço, né? A gente tem que se vender um pouco também. Vale a ressalva, né, Fábio, que tudo que a gente faz é e será por muito tempo, esperamos, para humanos, né? Uhum. Então, as habilidades técnicas, elas não sobressaem as humanas, eu sempre costumo dizer isso, né? Como você bem ressaltou hoje, né? Você tem que ser um puta técnico, não se discute sobre isso na tua área de atuação, né? Mas você precisa ter a habilidade de passar isso adiante, né? Acho que tu foi bem feliz nisso. E, enfim, acho que tu resumiu bem. Galera, mais alguém aí? Alguém que queira perguntar alguma coisa? O Max, não sei se está com a gente aqui, acho que está com a gente. Não sei se ele quer falar alguma coisa. Não? Acho que já alugamos bastante Fábio, né? Bom, na verdade, então assim, né, Fábio, eu só queria reiterar aí, em nome da universidade, enfim, dos acadêmicos, e, enfim, o Matheus tá pegando o pé do Max aí, botou um bot ali assistindo e foi ver, Sim. foi cozinhar. Eu não acredito que o Max cozinha, mas enfim. Fábio, em nome da universidade, dos acadêmicos, enfim, eu realmente gostaria de agradecer a tua disponibilidade, né?
especialmente foi muito de bate-pronto, de susto, né? E tenho certeza aí que foi absolutamente ímpar aí a oportunidade e que o pessoal percebeu que não foram exageros da minha parte os predicados aí a tua pessoa, né? Eu sei que em parte você aceitou muito pelo monte de pelo vasto tempo que a gente se conhece, somos amigos há muitos anos, né? Sim. Então, eu espero ter explorado adequadamente a nossa amizade. Não, foi legal, foi legal. Fazia tempo que eu não conversava assim com gente nova, gente diferente e tudo mais, então eu fico feliz também de poder. Pena que hoje em dia a gente não pode mais fazer isso presencialmente, assim, agora, por algumas semanas, não quanto tempo. É verdade. Mas foi bem legal, assim, a gente conseguir reunir a galera aí, também agradecer os acadêmicos e os professores aí que estão presentes. E esse negócio está gravando, então eu imagino que a gente vai conseguir depois deixar isso em upload, em algum broadcast por aí, para a galera poder ver, rever, enfim. E o Fábio também é um cara extremamente solícito, e se alguém tiver alguma dúvida pontual, o Fábio, se de repente quiser deixar o Gmail dele aí. Já tem gente me seguindo no Twitter aqui, foi divertido, acho que foi uma das notificações foi essa, né? Mas eu ponho no chat ali. Mas é fácil, assim, o meu nome de guerra, digamos, meu nome profissional é Fábio Olivet, né? Ou Fábio Olivet Leite, mas eu acabo usando só o Fábio Olivet. Né? Tenho motivos, né, de conflitos de nome, assim, de outras pessoas. Tem muito Fábio Leite no mundo, né? Eu queria ser um pouquinho mais, receber um pouco menos de e-mail errado, né? Enfim, daí eu escolhi o Fábio Olivet. Então é fabio.olivet, O-L-I-V-E, @gmail.com, né? Fácil até botar ali, fabio.olivet, @gmail. Na verdade, eu recebo muita coisa de Fábios Oliveiras, que por algum motivo fica só Oliveira, então tem um cara que às vezes eu recebo a conta de telefone dele, eu não pago, mas eu recebo a conta da Vivo dele, já recebi contas da Netflix que não era minha, enfim, eu devia ter um nome um pouquinho mais único. Ou no Twitter tem o @Fábio Olivet. Isso é outra coisa, Fábio Olivet, quando eu fui registrar minha conta no Twitter, já tinha Fábio Olivet. Eu digo, caramba, né? Já tem um Fábio Olivet, então eu vou botar Fábio Olivet 1, já tinha. Fábio Olivet 2, já tinha. Eu digo, caramba, meu, o que eu vou fazer? Eu botei Fábio Olivet 0, pronto, eu sou o 0. Boa. Então, né, @Fábio Olivet 0 lá no Twitter. Né, todo vetor começa em 0, né? É isso aí, cientista da computação, né? Vai começar a contar em 0. Então, é a única rede social, digamos assim, que eu uso, mas também não tweeto muito, assim, porque não dá tempo, mas, assim, às vezes, quando eu consigo, né, eu boto alguma coisa lá e tal. Né? Então, se quiserem seguir também, fiquem à vontade. Bom, beleza, Fabião, obrigado mesmo de novo, mais uma vez, galera também aí pela disponibilidade, e a gente vai ficando por aqui. Espero que a gente, num momento mais próximo possível, consiga fazer um evento. A gente fazia muitos eventos pela região, né, Fábio? Vamos retomar isso um dia. E isso deu uma pausa, porque a gente vai ficando velho, cheio de problemas, e agenda lotada, e enfim. Para, Jack, não reclama. Fábio, obrigadão mesmo pelas palavras aí. Com certeza, abre a mente desse pessoal. Muita gente nova, tu tá falando, tá? Bastante gente bem nova aí. Legal, que bom. Horizontes abrir, mais perspectivas, eles entenderem. E ver que assim, ó, você saiu ali do interior, né, de Pelotas também, né? Foi pro mundo. Exatamente. É, a mesma coisa, não muda nada. É só querer correr atrás que consegue também. Sim. Parabéns, muito obrigado pela tua atenção aí pro pessoal aí. Léo, obrigado, muito obrigado pela oportunidade, né? E espero que tenha sido bom, espero que não tenha falado muita bobagem, né? Mas acho que foi bem legal, assim, passou rápido, assim, significa que foi bom. Então, se precisarem, daqui mais algum tempo, estou aí de novo, né? Bater mais algum papo ou algo assim, né? Só comentar. Né? Se tiver mais alguns diazinhos de antecedência, daí a gente faz até uns slidezinhos, né? Dá tempo de fazer um keynote. Exato, alguma coisa assim. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pela chance de conversar com vocês. Espero que tenha sido útil, né? E corram atrás, que eu tenho certeza que tem muita gente aí que vai ter muito sucesso. Beleza? Com certeza. Obrigado aí, galera. Um abraço. Boa noite para todo mundo. Tchau, Jack. Boa noite. Valeu. Tchau.